Começa o Pé em Risco com as imagens do Moreirense Sporting. Vemos um dos lances de destaque da primeira parte, remate acrobático dentro já da pequena área do Sporting, saiu mal. Ainda assim, este remate por parte de Filipe Soares, oportunidade para o Moreirense marcar ainda na primeira parte neste encontro em Moreira de Cónegos. Cá está o remate por cima da baliza de Max, ainda com 29 minutos de jogo. Recuamos agora para um dos lances mais polémicos do jogo, um de dois lances em que o Sporting ficou a pedir penalti. É um lance com Jovem Cabral, que sofre ali um toque dentro já da grande área por parte de João Aurélio. Nem o árbitro, nem o vídeo-árbitro consideraram que havia motivo para assinalar penalti. O jogo seguiu, isto ainda no minuto 3 deste encontro em Moreira de Cónegos. Ficou aqui a pedir penalti Jovem Cabral. Aqui já na segunda parte, um agarrão entre Plata e um jogador do Moreirense. Estava Plata a seguir em direção à baliza de Mateus Pazinato e acabou por ser expulso à lixa. Aqui o treinador do Moreirense a mandar o guarda-redes queixar-se de problemas físicos para que pudesse aquecer e entrar um outro central da equipa do Moreirense, no caso Steven Vitória. Mais um lance de perigo junto da baliza do Moreirense, que defendeu aqui o guarda-redes Mateus Pazinato. Remate já dentro da grande área por parte de Separar, depois de uma assistência de Luís Neto, que hoje foi titular na equipa de Ruben Amorim. Aqui aos 72 minutos atacou o Sporting do lado esquerdo. Há um cruzamento para a grande área por parte de Nuno Mendes, mas não conseguiu separar, atrapalhou-se no momento de finalizar já dentro da pequena área. Acabou por afastar a defesa do Moreirense neste jogo, que acaba por empurrar o Sporting para mais longe do Benfica. E aqui o lance mais polémico de todo o encontro. O vídeo-árbitro Jorge Sousa considerou que havia motivo para penalti, disse isso mesmo ao árbitro Tiago Martins, que consultou as imagens, mas acabou por não assinalar penalti para a equipa de Ruben Amorim, e com isto o Sporting deixou ficar 2 pontos nesta deslocação ao terreno do Moreirense. Vistos os principais momentos do encontro, vamos agora olhar com mais detalhe para os lances de arbitragem deste jogo em Moreira de Cónegos, começando por um momento aos 3 minutos. Jovem caiu dentro da área do Moreirense. O jogador do Sporting ficou caído no relvado, com muitas queixas, como estamos a ver, isto depois de um choque com João Aurélio. O árbitro Tiago Martins nada assinalou. Poucos minutos depois, no início da segunda parte, Alix foi expulso com o vermelho direto. O jogador do Moreirense derrubou Plata, que seguia isolado em direção à baliza de Mateus Pazinato. Depois da expulsão, fica a sensação de que Ricardo Soares pede ao guarda-redes para ganhar tempo para a entrada de Steven Vitória. Outro lance aconteceu aos 68 minutos. Jovem Cabral foi punido com um cartão amarelo. O árbitro Tiago Martins entendeu que houve simulação por parte do jogador do Sporting na área do Moreirense. Finalmente, o lance mais polémico do encontro, que aconteceu bem ao cair do pano. Aqui ainda um momento com o Jovem Cabral e agora sim o lance com Coates, em que o Sporting ficou a pedir pontapé de penalti. Ainda viu as imagens fora do terreno de jogo Tiago Martins, o que significa que o vídeo-árbitro Jorge Sousa considerou que havia motivo para pontapé de penalti, mas manteve a decisão que tinha tomado dentro de campo o árbitro Tiago Martins. Não houve penalti a favor do Sporting e o resultado manteve-se em 0-0 até final, num jogo em que o Sporting ficou a jogar com mais um desde o minuto 51. Com este resultado, o Sporting fica mais longe do segundo classificado, o Benfica. São agora 11 pontos que separam a equipa de Ruben Amorim da equipa agora orientada por Nelson Veríssimo. Interrompe assim uma série de 4 vitórias consecutivas. Esta equipa de Ruben Amorim é o tema que abre o nosso Pé em Risco, hoje com o José Calado, Aníbal Pinto e Jaime Marão Ferreira. Uma boa noite aos três. Jaime, para quem ainda tinha no Sporting esperança no segundo lugar, caiu por terra hoje essa esperança? Sim, quer dizer, vamos lá ver. Boa noite a todos, antes de mais nada. Obviamente que as esperanças eram muito remotas, mas até ao lavado de José Vindima, conforme se costuma dizer. Consequentemente, eu acho que se já era complicadíssima a tarefa de se chegar ao segundo lugar, agora é praticamente impossível. Honestamente, acho praticamente impossível. Relativamente à exibição da equipa de Ruben Amorim, que vinha numa fase muito boa, hoje esteve abaixo daquilo que tem estado ou não? Eu, por acaso, não acho que a equipa tenha vindo a jogar assim tão bem. Eu acho que a equipa tem ganho jogos, tem acumulado um pecúlio fantástico, sem dúvida. Agora, eu não acho é que as vitórias sejam correspondentes às exibições, porque em alguns momentos o Sporting teve, efetivamente, a sorte dos jogos
portanto, eu acho que neste caso concreto não me parece que o Sporting tenha estado francamente abaixo daquilo que é habitual. Para ti, José Calado, a pergunta ao contrário. Os benfiquistas podem respirar de alívio nesta altura por causa do segundo lugar? Não, de alívio não. Os benfiquistas estão a respirar realmente um ar poluído, porque nas hostes benfiquistas pensaríamos que poderíamos ganhar o título e não ganhamos o título. Esta questão do segundo lugar é algo utópico, creio eu. Seria muito difícil o Sporting chegar ao segundo lugar. É verdade que o Ruben está a fazer um bom trabalho com estes miúdos, colocou o Sporting na senda das vitórias, mas sejamos claros, neste momento 9 pontos, quando faltam 4 jogos, o Benfica teria que perder todos os jogos e o Sporting praticamente ganhar todos. Agora fica a 2 pontos apenas da Liga dos Campeões, desse objetivo do segundo lugar. Eu acho que o Benfica neste momento, temos que ser honestos, o Benfica é o segundo lugar, ponto final, perde o campeonato por culpa própria. É verdade que faltam 4 jogos, tudo é possível, ou seja, matematicamente tudo é possível, mas eu acredito que o segundo lugar será do Benfica por culpa própria e mérito do Futebol Clube do Porto, que conseguiu, em tempos difíceis e mesmo com exibições menos conseguidas, fazer aquilo que era mais complicado, que era ganhar os 3 pontos. Por falar em culpa própria, Aníbal, esta noite o Sporting a jogar com mais um desde o minuto 51. É por culpa própria que deixa 2 pontos nesta visita ao Moreirense? Boa noite. Mariana, o Ruben Amorim é um treinador que promete. Agora, eu considero que estes jogos é o treino para a próxima época. A grande prova do Sporting com este novo treinador e esta nova aposta será a próxima época. De qualquer modo, tem sido agradável ver o trabalho que ele tinha vindo a desenvolver com estes jovens atletas e jovens jogadores. Hoje perdeu aqui 2 pontos, podia ter ganho. Não me parece que tenha tido uma exibição muito aquém daquilo que tem tido. Agora, o Moreirense e Moreira de Códigos não é um adversário fácil. No que respeita ao Benfica, acho que o Benfica respira de alívio, porque a jogar como tem jogado, avizinhava-se mais o 3º lugar que o primeiro. Antes de voltarmos também à luta por esses 2 primeiros lugares, vamos olhar para os lances de arbitragem deste encontro com a ajuda do nosso vídeo-árbitro Marco Pina, a começar por este lance que aconteceu aos 3 minutos de jogo. O Jovane caiu na área do Moreirense, ficou com muitas queixas, como estamos a ver, depois de um choque com o João Aurélio. O árbitro Tiago Martins nada assinalou. Marco Pina, boa noite. Havia ou não aqui motivo para penalti? Boa noite, Mariana. Bom, o Tiago Martins foi iludido pela movimentação dos jogadores e pensou que o João Aurélio chega primeiro ao lance e que não atinge o adversário. O que é certo é que é tudo ao contrário. O João Aurélio atinge mesmo ali a canela do Jovane. É por demais evidente, é um lance daqueles que o protocolo exige a intervenção do vídeo-árbitro. Não sei o que é que terá pensado Jorge Sousa para não dar a indicação ao árbitro, neste caso, da marcação de pontapé de penalti, que era a decisão certa. Não houve qualquer intervenção por parte do vídeo-árbitro. O penalti por assinalar a favor do Sporting neste lance, já? Claramente. É um penalti claríssimo que eu não compreendo também, conforme disse o Marco Pina, não compreendo como é que o vídeo-árbitro Jorge Sousa não chama a atenção do árbitro em campo para esta situação, que é clamorosa, no meu entender. Concordas, José Calado, que devia ter intervindo o vídeo-árbitro? Nem por isso, sinceramente. Nem por isso. Eu não considero assim tão clara esta situação. Até porque o Jovane não está a ir sequer para a baliza. O jogador... Desinteressa. Está dentro da área. Não, mas não é isso. Mas está dentro da área, mas é rasteirado. É rasteirado. Então, mas leva o quê? Leva uma pancada do adversário. Mas o jogador do Moreirense podia-se desviar do Jovane, que vem... Mas não precisa de lhe dar daquela maneira como deu. De dar como? Eu não vejo... Eu sinceramente não vejo assim tão claro como você está a ver, mas... Tudo bem, se você acha que é penalti, eu respeito a sua opinião. Não sou só eu. Mas tudo bem, para ti mas eu não há respeito sequer a opinião. motivo para penalti ou simplesmente não consideras que seja um erro grave e que por isso... Eu não considero que seja um erro grave. Eu não considero que seja um erro grave. Aceitaria se fosse ao vídeo-árbitro e depois o árbitro tomar a decisão e depois a partir daí que faça aquilo que bem entender. Agora, para mim, acho que não é um erro grave. Não sendo erro grave, não há intervenção do vídeo-árbitro. Para ti, Aníbal, há aqui ou não um erro da equipa de arbitragem? É penalti, é um erro grave, é um erro que exigia a intervenção do vídeo-árbitro por uma razão muito simples. No campo, é possível que nesta jogada o árbitro não se aperceba e fique iludido que o jogador do Moreirense toca a bola, mas de facto não toca e atinge a canela do Jovane e, portanto, é dentro da grande área e tinha que marcar o penalti. Não, essa é a questão. Claro. Essa é a questão. Eu gostava nesta imagem, para mim, não é claro que lhe toque na canela. Se houvesse uma imagem clara, mas toca. Que eu veja que realmente lhe toca na canela, mas não toca. Aqui, nesta imagem, isto é o simples caso de um jogador adiantar a bola, o outro vai ao encontro para tentar sacar a bola, não consegue
e muitas vezes acaba por não tocar na canela. Se houver uma Mas aqui imagem... toca, não há intenção, Se houver mas uma toca. imagem, Aníbal, se houver uma imagem que me mostra que realmente toca na canela, aí sim poderei dizer que é penalti. Então, mas vê-se claramente que ele toca Não, na não se vê canela. claramente já. Nós vamos tentar Vê-se aproximar a claramente, imagem desculpa. também para Não, perceber claro, se há ou não o Tentar tal toque. aproximar. Olha ali, na canela sobre o qual estão a falar. olha ali. Até salta. Olha ali. Claro que toca, claro que toca. E era aos 3 Rogério. minutos de jogo, a história do jogo seria provavelmente diferente, muito completamente diferente. diferente. Para mim, imagina uma coisa. Vamos ver a primeira agora. imagem em jogo corrido não me parece que toque na canela porque ele até retira o pé depois do jogador de Moreirense. Se é depois, se realmente houver depois. uma repetição que mostre que o jogador realmente toca Giovane na canela... Olha aqui. Agora vamos ver, até tem as botas amarelas, João Aurélio, dá para perceber se há ou não toque. Toca na Agora, canela. em jogo corrido parece que toca na bola. É. Eu acho que é isso Não, que ilude o árbitro. Agora, o vídeo-árbitro, exatamente. e sendo quem é, tinha a obrigação de fazer um bocado melhor. Neste caso, em jogo corrido, aquilo que dá a impressão é um jogador que adianta a bola, o outro está na frente, tenta jogar a bola e até acaba por tirar depois o pé em último caso. Mas assim, vendo nesta dimensão, e principalmente até porque tem as botas amarelas, dá para ver que toca no Giovane e por isso não entendo como é que o vídeo-árbitro tendo acesso a este tipo de imagens, porque o árbitro não tem acesso a este tipo de imagens. Exatamente. Jaime, foi- e libas o árbitro neste lance? Eu posso ilibar o árbitro porque é uma jogada muito rápida e efetivamente pode criar essa confusão. Agora, conforme eu disse, e repito aquilo que disse inicialmente, não compreendo como é que o vídeo-árbitro Jorge Sousa não intervém imediatamente para chamar a atenção do árbitro. Interveio num outro lance que vamos olhar também ainda neste pé em risco, mas destacar que estamos a ver imagens em direto da sala de imprensa do estádio do Moreirense. É lá que vai falar Ruben Amorim na reação a este empate a 0 frente ao Moreirense. Vamos acompanhar em direto a conferência de imprensa do técnico do Sporting. Há um outro lance marcante neste encontro. Aconteceu já nos minutos finais, no último minuto do tempo extra. O Sporting ficou a pedir pontapé de penalti. Tiago Martins, que estava bem colocado, como vimos naquele primeiro ângulo, mandou seguir. Depois foi alertado por parte do vídeo-árbitro Jorge Sousa neste encontro, o que significa que Jorge Sousa considerou que havia motivo para penalti sobre Coates. Saiu do terreno de jogo Tiago Martins para ver as imagens, mas manteve a decisão que tinha tomado inicialmente, ou seja, de não assinalar pontapé de penalti a favor do Sporting. Fez bem ou não, Marco Pina? Se repararmos no início das movimentações, ambos os jogadores querem ganhar posição e há abraços de ambos os jogadores para tentar ganhar essa mesma posição. O que é certo é que na parte final do lance é por mais evidente o puxão Coates, que é agarrado pela camisola, e isso é bastante evidente e neste caso penso que o árbitro tinha todas as condições para marcar a pontapé de penalti e que, quanto a mim, era a decisão certa. Não foi essa a opinião do árbitro Tiago Martins, mesmo depois de olhar para o monitor e ver as imagens que estamos a ver neste momento. Neste caso, é um penalti também por assinalar a favor do Sporting, É o Jaime? segundo penalti que fica por assinalar a favor do Sporting. É inacreditável, porque o jogador do Moreirense até se desinteressa da jogada mais uma vez, mas estes penaltis sobre o Coates já se percebeu que não são para marcar. Ninguém marca. Ou seja, se no primeiro lance quem esteve mal foi Jorge Sousa, o que não me surpreende, porque eu já tenho atacado Jorge Sousa várias vezes aqui neste espaço, agora é Tiago Martins que não é de modo algum ilibado deste lance. Porque ele tem a oportunidade, ele é chamado a atenção pelo vídeo-árbitro, ele vai ver as imagens e é ele próprio quem decide que não é penalti. Como é que é possível decidir-se que não é penalti numa situação destas? Isso para mim é incompreensível. José Calado, para ti há ou não penalti neste lance? Eu hoje parece todo o contra, mas não estou já. Lamento. Não, mas é que tu já voltaste atrás, eu espero que tu voltes atrás novamente. Não, voltei atrás porque... Mas para o Benfica dá jeito. Não é isso. Para o Benfica, o Sabes uma coisa? Vou-te aqui dar um grande exemplo, que é, se todas as jogadas que houver para já, estão-se a agarrar os dois logo no início da jogada Certo. e o primeiro empurrão é do Coates. Sim, só uma camisola, só uma primeiro camisola empurrão é do puxada. Coates. Depois, Só uma camisola depois, puxada, que é do Coates. Ele não dá penalti pelo teatro exagerado que faz o Coates. E mais, Ele nem salta a bola, se fosse ele- nesta questão, Ele nem sequer salta a bola, ele tem condições nesta de saltar questão a bola, dentro da área, se todos os agarrões deste tipo, como tu dizes, se fosse marcado pelo amor penalti, de Deus. todos os jogos no Futebol Clube do Porto, o Soares tinha 3 ou 4 penaltis a favor. E bem. Porque faz todos E os jogos bem. isto. Todos os jogos o Soares faz este tipo de situação. Ele é agarrado, se ele é agarrado em todos os jogos, é penalti em todos os jogos. Não. Isso Reparem para no mim é teatro. claro. O Tiago Martins não marcou este penalti pelo teatro que faz o Coates. Mas qual que é, Estão-se pá? os dois a agarrar. Isso é uma desculpa. Mas Sim, tudo isso é bem, uma Jaime. desculpa. Quantos é que são? 2?
São dois penaltis. Pode ser 3 ainda, porque há um outro toque dentro da área. Não, mas para mim São são só dois dois? penaltis. Pronto. São dois penaltis. Aníbal, para ti, ficou ou não aqui um penalti para assinalar? Mariana, o Coates tira proveito, faz realmente teatro, é um jogador com muita experiência, mas é penalti porque o puxão da camisola é demais evidente. É por demais evidente. O que eu lamento é que estes enganos é sempre a favorecer o Benfica. A verdade é que o Benfica viu aqui aliviar a pressão que estava a sentir com o Sporting. E, portanto, se realmente já considera que o primeiro lugar é uma miragem, via-se muito pressionado para o segundo lugar, e estes enganos é sempre a favor do Benfica, o que eu lamento, porque realmente, e concordo que o Coates tira proveito pela experiência que tem. No que o Calado diz em relação ao Soares, pois provavelmente é o Soares que pega na camisola e põe na mão do adversário. E depois devia ser penalti. Sobre este deve ser isso lance, tudo. Marco Pina, não é muito comum vermos um árbitro discordar do vídeo-árbitro depois de ter sido alertado para ver as imagens. O que é que achas que pode ter feito aqui a diferença? Poderá ter sido pela maneira como o Coates caiu, como dizia o José Calado, ou pelo facto de, no início, como destacavas, haver ali também um agarrão mútuo dos dois jogadores? O que é que te parece? O que terá suscitado dúvidas neste caso no Tiago Martins é a questão do início da jogada e de haver braços. Ou seja, há abraços de Coates e há abraços do seu opositor direto. O que é certo é que o Coates nunca agarra o outro opositor, nem o empurra dali. Ou seja, antes da intervenção direta de ambos os jogadores, há ali um empurrão mútuo, mas nada substancial. De seguida, há um puxão que é por demais evidente e é esse puxão que faz com que o Jorge Sousa faça vir o árbitro ver as imagens ao monitor. O Tiago Martins, por isto mesmo, por esta dúvida possivelmente entre o início da jogada e o consumar do puxão a Coates, terá tido essa mesma dúvida, mas não concordo com isso porque o puxão é por demais evidente. Antes, os jogadores estão a tentar ganhar posição e não há infração quer de um quer do outro. A única infração que há é o puxão nítido do jogador do Moreirense ao Coates. 2 erros, na opinião do nosso vídeo-árbitro, erros esses que, José Calado, para o Aníbal Pinto, são erros que favorecem o Benfica. Concordas com essa ideia ou não? Não favorece? Isso não tem nada a ver com o Benfica. Não favorece? Eu sei que o Aníbal está extasiado com um campeonato que pensava que iria perder e que o Benfica que ia ganhar. Mas ainda não acabou. E que o Benfica inexplicavelmente acabou por dar oxigênio. Porque inexplicavelmente o Benfica deu oxigênio ao Futebol Futebol Clube do Porto. É falta de capacidade. Tanto desportivo como financeiro, porque se o Futebol Clube do Porto não ganhasse este campeonato, iria abrir aqui uma decalagem entre Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto enorme, e o Aníbal sabe disso. Assim fica a decalagem, Futebol Clube do Porto, Benfica. E o Benfica com estes resultados. E não nunca por um segundo, durante esta crise do Benfica, temeste que o Benfica não segurasse sequer o segundo lugar? Não. Sinceramente, não. A sério. Eu acho que o campeonato... Também não temias o primeiro, quando estavas a 7 pontos. Não. O campeonato iria ser decidido entre Benfica e Futebol Clube do Porto, ponto final. À 20ª jornada estávamos a 7 pontos. À 30ª jornada, o Benfica está atrás de 7 pontos. Ou seja, isto explica tudo aquilo que tem sido o pesadelo do Benfica a nível futebolístico dentro das 4 Culpa de quem? O teu presidente? O meu presidente não joga futebol. Não joga, mas é ele que puxa as orelhas aos jogadores, é ele que compra maus jogadores, é ele que é culpado de tudo e mais alguma coisa. É ele que tem o fantasma de Jesus, é ele que tira o tapete ao lado. Eu entendo o que tu estás a dizer, tudo bem. Se à 20ª jornada o Benfica, quando vai ao Dragão, tivesse ficado a 10 pontos, tu hoje estavas aqui com um lencinho na boca, sem poderes falar, e estavas a dizer que o Luís Filipe Vieira, neste momento, era o melhor presidente que estava em Portugal. Mas pronto, o futebol é assim, os resultados ditam as opiniões das pessoas. Isso é a mesma coisa quando foi as eleições. Queres falar no confronto direto? Quando foi as eleições do Futebol Clube do Porto, eu tenho a certeza absoluta, independentemente dos resultados, que eu acho que o Jorge Pinto Costa iria ganhar, mas tenho a certeza absoluta que os resultados seriam outros se depois da derrota do Futebol Clube do Porto em Famalicão, se o Benfica tem ganho ao Tondela. Os resultados seriam completamente diferentes também. O futebol é isto. Então tem cuidado com os resultados do Vieira, com estas exibições do Benfica. Olha, eu digo sinceramente, respeito todas as opiniões, eu tenho a minha. Se as pessoas estiverem fartas de ganhar, então que metam lá outro atrevido e outra pessoa que não sabe aquilo que faz. Se quiserem um clube estável, como tem estado o Benfica nestes últimos anos, e ganhador, como tem sido em todas as modalidades e no futebol... Tens comissão do Vieira, está a ver? Não está ameaçada a posição do Luís Filipe Vieira neste momento? Tens comissão do Vieira. Eu trabalho no Correio da Manhã. Não está ameaçada a posição de Luís Filipe Vieira neste momento? Para mim, eu acho que não. Sabes porquê? Porque eu não consigo, enquanto benfiquista, eu tenho que ser racional. Eu não consigo comparar ou colocar em causa o trabalho do Presidente só por estes últimos resultados desportivos. Porque eu neste Mas achas que ele tem estado bem? Eu neste momento poderia
Nós já lá Ainda ao vamos. Seixal. Nós já lá vamos quando Já A aqui quiser. entrevista à BTV. Já lá vamos. Sabes que um programa tem um alinhamento. Nós já lá vamos, tem calma, Aníbal. Já há aqui alguns sinais, como o chumbo do orçamento, por exemplo. Há pouco destacavas o resultado de Pinto da Costa nas eleições, mas do lado do Benfica... O esse orçamento também foi um sinal chumbado. da parte dos Mais benfiquistas, 50%. Mariana, os resultados desportivos. Não tenho a menor dúvida que isto tem a ver com os E resultados isso não desportivos. chega também ao Presidente? Eu acho que não pode. Sinceramente não pode. Porque, vamos a ver uma coisa. Porque o teu presidente mas as diz, pessoas... eu ou o caos. Aníbal, quando a Mariana Ameaça ao falar Benfica. comigo, Eu também tu falo tem calma. contigo quando tu quiser. Tu tem calma. Queres falar? Falas daqui a pouco. Então respeitas falo as quando pessoas quiser. e deixas-me falar a mim. Deixe quando quiser. Não, é que se estiveres a falar por cima de mim, então para isso eu calmo e falas tu. Muito bem. Então fala. Não, para terminar com o raciocínio, já estou a palavra a ti, Aníbal. Eu gosto Força. com o calado a mu. Temos um calado, pronto. Mariana, a questão é a seguinte. Independentemente daquilo que possam dizer os rivais ou não, os rivais, obviamente, adoravam que o Luís Filipe Vieira saísse da presidente do Benfica. Porque desde que lá chegou é sinónimo de vitórias, é sinónimo das modalidades. Nesta última década, Nem pagou as modalidades. em modalidades tem mais títulos do que o Sporting e o Futebol Clube Porto juntos. Teria mais títulos também do que o próprio Futebol Clube Porto. Roubou a hegemonia do futebol. Mas tu próprio dizias profissional. ainda há pouco que futebol é momento. E o momento, não é bom para o Benfica nesta altura. Isso pode atingir também o presidente Luís Filipe Vieira. Já lá vamos, porque agora vamos ouvir Ruben Amorim na reação ao empate a 0 em Moreira de Cónegos. Ou com 10, conseguimos empurrar o Moreirense. Na primeira parte, com mais saídas, que se tivéssemos outra qualidade na definição, poderíamos ter feito ainda mais perigo. Depois, na segunda parte, encostámos o Moreirense, depois da expulsão ainda mais, e depois, quando eu pensava que iríamos mais para cima, estávamos a criar várias oportunidades, mais uma vez definíamos mal. Mas depois o jogo tornou-se estranho, uns lançamentos no fundo, umas substituições, e pronto, quebrou um bocado o jogo e acabámos o jogo a tentar ganhar, mas não conseguimos. Boa noite, Ruben Ana Barros, estamos em direto na RTP3. Corrijam-me se estiver enganada, mas estamos percebendo que no banco foi estando de alguma forma indignado com algumas decisões da equipa de arbitragem, não escorrendo apenas no último lance no puxão da camisola com 5 latas. O que é que achou dessa decisão, depois da consultoria do árbitro também, mas com as outras decisões também durante o jogo, o critério de alguma forma diferente entre as duas equipas, e se de alguma forma essas decisões acabaram por condicionar o desenrolar do jogo? Se condicionaram ou não, agora, pelo menos o último lance, o árbitro foi ver e achou que não era penalti, não foi uma questão de não ver, achou que não era penalti, e portanto eu foco mais naquilo que nós devíamos ter feito, mesmo com os 2 penaltis, mesmo com a expulsão do lateral esquerdo que na segunda falta, mesmo assim nós devíamos ter ganho e podíamos ter ganho. E portanto nós temos naquilo que podemos controlar, que é trabalhar melhor a definição, quantos cruzamentos nós tivemos e ninguém empurrou a bola para a baliza, definir melhor no remate, o Vendel teve dentro da área, o Giovane teve dentro da área. Esse é o nosso foco, não podemos controlar o resto e é tentar fazer o máximo. Em relação ao jogo, eu vivo muito o jogo, estando empatado a querer ajudar a equipa. Tenho talvez tenho esta maneira de ser, mas faz parte do jogo. O Ruben tenta sempre atenuar um discurso de alguma euforia relativamente a esta carreira do Sporting. A verdade é que quando o Sporting jogou agora com equipas acima do 9º lugar, o Moreirense e o Guimarães, empatou, ganhou as equipas abaixo, portanto, da segunda metade da tabela. Isso quer dizer também o quê? Também é verdade que há aqui alguma infantilidade na equipa do Sporting? Não sei se quer dizer isso, porque, por exemplo, o Passos de Ferreira tem vindo a fazer um campeonato excelente, a ganhar equipas fortes, ganhou ao Rio Ave, que está na luta pela Europa, e perdeu com o Sporting. O Gil Vicente acaba de perder com o Sporting e ganha e ganha novamente ao Rio Ave. O Guimarães também perdeu pontos com outras equipas. Para mim a vitória são 3 pontos. Não interessa, o que interessa é que o Sporting há 6 jornadas, penso eu, que não perde. Outras equipas não. E portanto eu não olho muito assim. Sei onde é que quer chegar, percebo, sim senhora, mas não. Mesmo que tivéssemos ganho hoje ou em Guimarães, o caminho era o mesmo. Teríamos que trabalhar o mesmo. Portanto, não vamos mudar em relação aos resultados. Estaremos cá para ver quando jogarmos com as outras equipas. Pedro Monteiro, na segunda parte pareceu um bocado engraçado para a arbitragem. Na primeira,
pareceu que tinha gastado com alguma falta de definição da equipa e há alguma incapacidade em sair e até em alguns momentos da primeira parte em ser dominada pelo Moreirense. Concorda com esta ideia? O que é que não resultou daquilo que tinha preparado para o jogo? Ser dominado pelo Moreirense, não concordo. Em relação ao meu comportamento, fico preocupado. Se calhar transmiti muita ansiedade à equipa e não notei. Eu sou sempre assim. Talvez seja isso. Mas não queria transmitir dessa forma. Talvez os jogos em Alvalade seja mais difícil perceber isso. Mas eu gostei do jogo deles. Tivemos os problemas que temos vindo a apresentar, mas estivemos mais perto do golo, quer com o Moreirense com 11 ou com 10. As nossas saídas, às vezes 1 para 1, é fácil definir, fácil fazer o último passo e não conseguimos. Temos problemas nessas áreas, temos problemas em todas as áreas. Há a continuar a trabalhar e melhorar a equipa. Da mesma maneira que eu não ficava todo contente e não ia nesta onda de euforia, também não vou ficar. O caminho é o mesmo. Eu vejo daqui a mesma distância para tornar a equipa forte. É um longo caminho, vamos fazendo, caminhando. Olá, boa noite, Ruben. Miguel Torrão para a SIC Notícias. Que significado tem para si, até tendo aquilo que foi a sua resposta deste terceiro lugar do Sporting? Se sabem bem, se sabem muito bem, ainda é pouco para aquilo que espera da equipa, ou este é esse longo caminho que pretende percorrer até chegar ao ponto? Estamos numa fase muito inicial, eu nunca olhei muito para a classificação, obviamente tenho que dar um olhinho porque há lá os objetivos. Sabia que não estava nada decidido, sempre disse que tínhamos um calendário difícil, mas não muda muito. Quero frisar isso, não muda muito. Empatámos, podíamos ter ganho, devíamos ter ganho, merecíamos ter ganho, não ganhámos. Vou trabalhar aquilo que tenho que melhorar, não há grande alteração. Gostava de perguntar um pouco dos cruzamentos e parece-me que foi um aspecto importante no jogo, porque o Sporting, na primeira parte, há 2 ou 3 vezes que o Ristovski aparece pela direita, na segunda parte há muito jogo pela esquerda, onde quer o Mendes, quer o Acunha, quer o próprio Wendel, tiveram ali momentos em que apareciam com espaço, mas parece sempre que houve ali uma má definição. Concorda com isso? O que é preciso trabalhar? Se é mais o cruzamento ou se é mais também as aparições na área? É tudo, porque nós ganhámos vantagem muitas das vezes. Também mudou mais na segunda parte, talvez também depois entramos com o Wendel ali, muitas das vezes o Mateus trocou com o Bataglia e criámos ali mais gente naquela parte. Depois o Acunha ficou como central do lado esquerdo, jogámos com 3 defesas e o Acunha muito mais ofensivo que o Cris, o que criou muita dificuldade naquele lado. E como tínhamos a vantagem daquele lado, se está a dar é mesmo para manter daquele lado. Agora temos que melhorar tudo. Agora o futebol tem destas coisas. Eu tive uma fase que se calhar cruzava uma vez e a bola entrava, e hoje cruzámos muitas vezes e a bola não entrou. É mesmo assim. Temos que melhorar em todos os aspectos e não há drama nenhum. Empatámos. Gosto de ver esta preocupação com o empate do Sporting, é muito bom sinal, mas há que continuar a trabalhar. Em termos do caminho que está a fazer, também passa pela gestão de alguns jogadores. Hoje viu-se uma certa rotação na equipa, que parece ter sido para fazer respirar alguns e para dar também para pôr com outro fogo. Que é isso que se passou e a explicação para a ausência do Quaresma. Essa expressão é perfeito, o respirar, e eu penso que o Quaresma precisava de respirar, não só fisicamente como mentalmente. Tem sido muita pressão nele, eu senti-o muito cansado no Belenenses, até mais do que no último jogo em casa com o Gil Vicente, e achei que ele precisava de sabendo que o jogo ia ser muito difícil, senti que o Quaresma, porque estava habituado a jogar no Sub-19, precisava de respirar. E os outros jogadores, o Wendel também apareceu muito cansado, tive uma queixa no último dia, o Bataglia mostrou uma semana de trabalho muito boa, até o próprio Dumbiá, e resolvi trocar. O Marcos é a mesma coisa com o Nuno. Não esquecer que eles são jogadores que jogavam no Sub-19. Isto com o jogo daqui a 3 dias, talvez daqui a 3 dias jogarão outros. Mas alguma questão? Não?
Obrigado, terei da manhã na Academia Sporting às 11h30 da manhã. Sem dramatismos, Ruben Amorim, na reação a este jogo entre Sporting e Moreirense, 0-0 foi o resultado esse que deixa o Sporting a 11 pontos do segundo lugar. Quanto ao Benfica, com este resultado, ficou a 2 pontos desse mesmo lugar que vale a pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. Vamos olhar precisamente para o momento do Benfica e para a procura por um novo treinador. Jorge Jesus está prestes a receber uma proposta formal do Benfica no Brasil. A CMTV sabe que o Clube da Luz vai enviar um emissário ao Rio de Janeiro nos próximos dias para formalizar o interesse no técnico português. As negociações deverão intensificar-se a partir de quinta-feira, uma vez que no dia anterior o Flamengo joga a final da Taça Rio. Luís Filipe Vieira está disposto a dar a Jorge Jesus, no mínimo, o salário que recebe no clube brasileiro, 4 milhões de euros limpos. A SAD benfiquista tem consciência de que, se aceitar a proposta, Jorge Jesus só virá no início da próxima época. Este tudo por tudo tem algum risco associado para Luís Filipe Vieira ou não, José Cláudio? Tem, obviamente tem. As eleições aproximam-se a 13 de outubro. O Presidente sabe muito bem que no universo benfiquista é 50-50 naquilo que são as pessoas que gostam de Jesus e aquelas que também não gostam. Existe sempre o erro, mas o futebol, como nós costumamos dizer, é o momento, e o momento, se for de vitória, muito bem. Se não for de vitória, as coisas complicam-se um pouco. Está obrigado a acertar na escolha do treinador e, neste caso, a acertar se conseguir trazer Jorge Jesus? Sim, eu acho que neste caso, e vendo as coisas como estão neste momento, Mariana, obrigatoriamente o acertar na escolha do treinador, mas acima de tudo um treinador que encara este projeto e que meta novamente o Benfica na senda das vitórias, as coisas às vezes não são fáceis. Não é fazer assim e as vitórias começam a aparecer. Não, é preciso um trabalho de fundo. Eu acho que se é para vir um treinador, que venha um treinador para tentar planificar aquilo que poderá ser a próxima época e que não venha um treinador depois em cima do joelho, que tenha que trabalhar com jogadores que ele próprio, às vezes, quando começa a treinar, não os quer e depois que obriga ao Benfica em cima do joelho a ter que ir ao mercado. Já terá essa consciência que nesta fase está a preparar já o início da próxima época, sabendo que a partir de nenhum treinador vai aceitar vir já. Agora, Mariana, obviamente isto é um dossiê que tem estado sempre em aberto e sejamos claros, em muitas situações... E tem prejudicado o Benfica. Em muitas situações tem prejudicado alguns treinadores do Benfica, nomeadamente Rui Vitória e Bruno Lage. Quem? Presidente. Certo? Mas, para mim, das duas uma, já o disse várias vezes e vou voltar a frisar este assunto, que é, ou se fecha este dossiê de uma vez, ou então que se faça o esforço que se tem que fazer para trazer o treinador. Tem sido uma longa novela. Mostra aqui também esta insistência, de alguma forma, algum desespero da parte de Luís Filipe Vieira nesta altura, que está a dar tudo por tudo para ter Jorge Jesus, Aníbal? Mariana, mostra desespero e mostra que Luís Filipe Vieira é um presidente titubeante. É um homem de zigue-zagues. E eu disse aqui, no fim do ano passado, em dezembro, que Jorge Jesus já tinha assinado com o Benfica. Não tinha assinado, mas tinha acordado com Luís Filipe Vieira. Só que Luís Filipe Vieira é um homem que tem muita facilidade no que respeita ao futebol a dar dito por não dito. Portanto, é um homem que dá uma entrevista à BTV e diz: o Lage é o nosso treinador, mesmo que não seja campeão. Obviamente, depois, a não ser que aconteça, não aconteceu nada. O que aconteceu é que perdeu e há a possibilidade do Benfica, de facto, não ser campeão. Agora, o Luís Filipe Vieira tem, de facto, o fascínio de Jorge Jesus. Jorge Jesus é um bom treinador, agora vai ser uma aposta de risco. Não tenho dúvida nenhuma que é Jorge Jesus que vem, na próxima época, obviamente, não vai vir agora porque seria queimar. Vamos ver se consegue, se não forem campeões e se não tiverem entrada direta, o que é que ele vai fazer, e vamos ter muito a conversar. No que respeita àquilo que lá diz que os estavas a falar da época seguinte? Sim. Muito bem, já muito à frente. No que diz o calado que os adversários que não querem o Luís Filipe Vieira, pelo contrário. Eu só quero é o Vieira no Benfica. Tenho pena do Benfica. Acho que o Benfica merecia um bocado melhor com a dimensão e o dinheiro que tem. Porque, olha, desde que o Vieira... Não tenhas pena. Desde que o Vieira foi para o Benfica... O futebol não precisa da tua pena. O futebol que o Porto foi... O futebol que o Porto foi... Mas quem é que tu pensas que és? Duas ligas Europas, uma liga que era de olhar para o teu clube. Tem falência técnica desde 2017. Com muita vaidade. Isso é que tu devias de olhar. Agora já me então, mas o Benfica não precisa da tua pena. Mas eu tenho pena. Estás-te a pôr num patamar muito elevado. Porque acho que o Benfica merecia melhor. E ao contrário do que tu dizes, olha, mas é para os títulos que o Benfica já ganhou. Vens aqui já fazer campanha para o Vieira. Cartilha. Desde que o Vieira... Cartilha tens tu, amigo. Desde que o Vieira foi... Tu enganaste na pessoa com quem estás a falar, de certeza. Desde que o Vieira foi presidente, sabes qual é que foi a Palmeiras do Porto? Tetra.
duas Ligas Europa, sim. uma Champions, só quer é que o Vieira esteja lá. Sim. Agora, falas de memória? Sim. Eu acho piada ao raciocínio. De memória? O raciocínio... Mas memória de quê? Memória de quê? Mas houve o quê? Mas eu não tenho que te ouvir. O Calado diz assim, se o Benfica tivesse ganho ao Tondela, as eleições de Porto teriam sido diferentes e, portanto... Mas, no respeito ao Vieira, não, que as pessoas têm memória. E os de Porto não têm memória? Algum dia o Vieira vai ganhar. Por isso é que Jorge Nuno Pinto Costa ganhou. Ou achas que se os portistas não tivessem memória, o Jorge Nuno Pinto Costa ganhava pelo momento que o Futebol Clube do Porto atravessa há vários anos? O melhor presidente do mundo. Tem vergonha, Aníbal, tem vergonha. E é um homem falas de cartilha, olha, mas é para tudo que disse expressamente, o presidente Pinto Costa disse, nós vamos recuperar o problema financeiro sem perder a competitividade. Olha para o teu clube, não olhes para o meu. E quando falas do meu, faz um favor. Eu olho para todo lado, olhos nos olhos. Porque nós gostamos de pessoas elevadas. Óculos azuis. Entre estes dois presidentes, Jaime, é claramente Luís Filipe Vieira quem atravessa a fase mais difícil, apesar de Pinto da Costa estar numa altura financeiramente difícil para o Porto, agora vê o campeonato muito perto, o que também dá um folgo, inclusivamente, a esse nível. Para este presidente, a escolha do novo treinador e esta insistência por Jorge Jesus ganhou ainda mais importância nesta fase? Eu acho que sim, Mariana, por uma razão simples. Há pouco o Calado falava em 50-50. Eu presumo que isso seja um palpite dele, porque não é o meu palpite. Ou seja, a cada dia que passa, Jesus vai ganhando adeptos. Achas que a maioria do universo benfiquista, nesta altura, pelo que percebes, quer Jorge Jesus de volta? Eu acho que sim. Eu acho então, que para Luís Filipe Vieira seria uma vitória se conseguisse convencê-lo a voltar? Eu acho que sim, porque Luís Filipe Vieira está num beco, eu diria, quase sem saída. Quase sem saída, porque, efetivamente, as eleições aproximam-se e para garantir um trunfo eleitoral seguro, sólido, consistente, Luís Filipe Vieira necessita de um nome importante. Não foi o Mourinho, vai ser Jesus é português, já conhece o clube e é de todos aqueles que têm sido falados, dos poquetinos da vida, chamemos-lhe assim, é aquele que garante à partida um projeto menos dispendioso. Porque aquilo que se paga a um treinador não é o fundamental. O fundamental é todo o projeto financeiro que esse treinador exige. E os poquetinos da vida, obviamente, exigem muito mais do que o próprio Jorge Jesus. 5 milhões, que foi buscar... é só 4. Não é só isso. Não é só isso, Aníbal. Não é só isso. Estou a falar do projeto financeiro. Claro. À volta. A exigência. A exigência financeira. Os outros necessitam de um suporte. Jorge Jesus não virá certamente para o Benfica sem ter um plantel que lhe garantia. Está bem, mas é bom lembrar a quantidade de jogadores que ele inventou. O Fábio Coentrão, que inventou o lateral esquerdo, o Enzo, que ele inventou também noutra posição, o Matides, que ele inventou. Já está também numa fase diferente da carreira, Jorge Jesus, não é? Vem de uma época com muitos títulos e por isso quer seguramente claro que sim, mas é menos dispendioso. E para isso precisa sempre de um plantel que implique investimento. Mas é ou não verdade, José Calado, que nesta altura Luís Filipe Vieira precisa mais de Jorge Jesus do que o contrário? Precisa mais do que o contrário? Sim. Não, eu não considero isso. Era só o que faltava um clube como o Benfica estar a depender de um treinador. É o único treinador do mundo. Estás a depender há 6 meses. É o único treinador do mundo. Estás com esse fantasma há 6 meses. Mas espera aí, mas vocês os dois têm algum problema cada vez que eu falo? Não tem problema. Não é que se quiserem, juntem-se os dois, tirem a senha. Estás a ver o primeiro lugar para um falem de cada vez. E estavas a ver o segundo para outro canudo. Então os dois... Porquê estás-me a juntar agora aí à conversa? Não começaste a falar, tu estiveste a falar e estive aqui caladinho. Será que consegues respeitar? Conseguem respeitar isso ou não? Vocês estão tão preocupados com o futuro do Benfica. Não se preocupem com o futuro do Benfica. Não percas as atenções. Só para tu perceberes uma coisa, já. O Benfica não entra em loucuras, amigo. Tu falaste em 50-50 não é como e eu que diz que está falido e compra treinadores por 10 milhões. Eu esperei que tu acabasses de falar para dizer que os 50-50 era um palpite teu. Que não era o meu. Já respondeste, mas não tu, aprofundaste, disseste que não, que achas que o Luís Filipe Vieira não precisa mais de Jorge Jesus do que o contrário. Então porquê? Não, aquilo que o Benfica precisa é de um treinador capaz, seja ele quem for. Para mim, seja Jorge Jesus, seja o treinador que vier, tem que ser um treinador capaz, com personalidade e com caráter para fazer aquilo que tem que fazer. E a formação, Calado?
O Jesus foi conhecido no Benfica por não apostar na formação. O projeto Vieira é formação. Agora atrás de Jesus não se percebe. É titubeante. Aníbal, quando falaste de formação, já te disse a ti, tens que calçar os chinelos. Mas porquê? Porque se há alguém, já viste a formação se há alguém que em Porto? Portugal, se há alguém que em Portugal tem sido e o apanagem do Benfica e o bebé, entre aspas, de Luís Filipe Vieira, e a crítica de Jesus não é que ele não apostava na formação. Sempre foi apostar na formação. Mas a crítica ao Jesus não é que ele não apostava na formação. Não te preocupes com o Benfica. Benfica. Então, se ele aposta à formação, vamos jogar Jesus. Aníbal, não te preocupes com o Benfica. Eu não me preocupo com Vocês nada. parecem que não dormem a pensar no Benfica. Deixem lá o Benfica tranquilo. Mas para ti que já traçaste o perfil que achas que o treinador do Benfica deve ter, então quem é para ti esse treinador? Já disse, Mariana. Para mim o treinador tem que ser um treinador capaz, tenha personalidade. Dá-me um nome que tenha esse perfil que achas que é o acertado para o Benfica. Este Pochettino tinha. Se não ganhasse 9 milhões de euros, este Pochettino tinha. Ofereceste-lhe 5. Se me perguntas nomes, eu adorava que viesse o Jürgen Klopp. Isso é que eu adorava. Aí também não me importava de pagar 9 milhões. Obviamente tem de ser um nome que seja possível para Luís Filipe Vieira, não é? Senão, então é uma batalha perdida desde o início. Mariana, aquilo que eu gostaria, sabes o que era? Que viesse um treinador, independentemente do dinheiro que venha ganhar, porque às vezes o caro sai barato, certo? Independentemente do dinheiro que venha ganhar. Eu gosto de ouvir falar se o Benfica está estabilizado financeiramente e se tem 5 milhões ou 6 para pagar um treinador, pelo menos que venha um treinador que agarre na equipa e se não houver os resultados imediatos, mas que comece a construir uma equipa que depois não é só para Portugal, que para a Europa possa dar cartas. E essa é que tem que ser. Essa é que tem que ser a grande. Realmente é a grande esse é que tem que ser o grande desafio. Vamos continuar a olhar para o comando técnico do Benfica, porque Bruno Lage vai receber o ordenado por inteiro do Benfica até encontrar um novo clube. O Correio da Manhã apurou que o técnico apenas assinou a rescisão de contrato com a garantia de que não ia perder um cêntimo. A SAD benfiquista está ainda obrigada a pagar a diferença salarial se o próximo salário do técnico for inferior ao que recebia na Luz. Assim, até junho de 2024, o Benfica só deixa de pagar a Bruno Lage se o técnico for para um clube que pague pelo menos 1 milhão de euros líquidos por época. Nelson Veríssimo deve continuar a orientar a equipa do Benfica na visita a Famalicão na quinta-feira. O técnico assumiu o cargo de forma interina desde a saída de Bruno Lage, de quem era adjunto, depois da vitória sobre o Boa Vista. Veríssimo admitiu não saber até quando ia ficar no lugar, mas o Benfica ainda não contratou um novo treinador e é provável que não o faça até ao final desta época. Por isso, Nelson Veríssimo deve manter-se à frente da equipa do Benfica nos 4 jogos que faltam no campeonato e na final da Taça de Portugal. Estes dias, Aníbal, que demorou o processo até ser oficializada a saída de Bruno Lage e o facto de ter saído sem abdicar de 1 cêntimo do salário, mostra que, afinal, a sintonia se calhar não era assim tanta ou não? Mostra que Luís Filipe Vieira geriu o dossiê Lage com disparate em cima de disparate. Realmente, o calado pode vir de chinelos, pode vir descalço, pode vir de joelhos, mas ele tem que encarar os factos. O Lage foi maltratado. Se fosse eu, não exigia até o último cêntimo. Eu intentava uma ação no Tribunal de Trabalho e exigia uma indemnização por danos morais. Porque a maneira como o Benfica tratou o Lage, que toda a gente era unânime, que era um homem que tinha um discurso positivo, que era um homem sério, percebia de futebol, porquê é que o Luís Filipe Vieira, com a experiência que é suposto ter, em bandeira em arco e faz um contrato até 2024? Qualquer amador, qualquer presidente de segunda sabe que não se faz isso com o treinador, porque, conforme diz o Colado e muito bem, futebol é um momento. Para que é que foi embandeirar em ar quando ele sabia e continuava a saber que queria era o Jesus? Aliás, o Lage nunca era para ser treinador do Benfica, só que teve um problema, ganhou. E o Luís Filipe Vieira, como não tem determinação para decidir e para despedir um treinador ganhador, é preciso saber muito de futebol e ter coragem, andou a ensombrar e andou a tratar. Eu não percebo como é que o Lage vem dizer está tudo comigo, a direção está comigo. E a seguir, o Luís Filipe Vieira vem dizer uma coisa completamente diferente. Isto fica muito mal. Aliás, há outra coisa que eu não entendo, mas é um problema aí para o Calado e para os compinchas dele. Como é que tudo o que se faz no Benfica, tudo o que se faz no Benfica, sai imediatamente cá para fora? Nesse caso foi o Luís Filipe Vieira quem disse na sala de imprensa... Tudo! Eu já disse aqui quem é que é o rato. Aquilo não é um rato, aquilo é um ninho de ratos. Eu nunca vi um clube tão mal gerido no que respeita a fechar-se, a resolver os problemas. É antítese do que é o Futebol Clube Porto. O Luís Filipe Vieira aprendeu com o Pinto da Costa. Não, leu o livro do Pinto da Costa, não leu foi o índice. E ainda lhe faltou essa parte, que não aprendeu aquilo que era importante. Não consigo perceber. É mentira.
Pochettino não aceita. Toda a gente está à espera da deixa. Palavra que eu não gosto de interromper, percebes? Fazes bem, pá. Eu não O tenho- respeito é muito bonito. Até para explicares esse risco. É uma coisa que tu não O sabes. respeito é muito É bonito. uma coisa que tu não tens muitas vezes. Eu não Diz, tenho. Mariana? Estavas desatento. Quem merece? Estava a falar ali com o nosso amigo que fala de compinchas. Afinal, este processo- Ele deve pensar que estamos lá no grupo dele. Todo o Deve processo pensar que estamos lá no grupo de dele. Bruno Lage, O meu grupo não tem incluindo ratos. agora a saída, foi ou não mal gerido por Luís Filipe Vieira? Não, nesta situação foi. Afinal dá-te uma razão. Custa. Mas aqui esta questão. Não, amigo, a mim não me custa ser sério. Acho muito bem. Então, pronto. Então estás a falar com a Sabes, pessoa tudo errada. Tudo que eu digo. A mim não me custa ser sério. Como dizia o Jorge Jesus, Estás a falar com a pessoa limpinho, errada. limpinho. Então não fales com a pessoa errada. Não falo com a pessoa errada. Não, estás a falar com a pessoa errada que a mim não me custa ser sério. Esta questão No do... respeito ao desporto tem dias e tens a tua opinião. Esta questão do Bruno Lage é muito simples. É muito simples. Os resultados não aparecem. A equipa não joga. Um jogo sofrível. Uma equipa de milhões tem jogo de tostões. O presidente tem que tomar uma atitude. O campeonato estava para o Benfica ganhar. O campeonato estava para o Benfica ganhar, ponto final. Mas era suporte deixasse. A partir do momento que perde 14 pontos ou 13 pontos, é inadmissível para mim. E não é Nesta última série perdeu 20 pontos no Mariana, campeonato. e isto não é aquilo que aconteceu o ano passado. O ano passado o Futebol Clube do Porto estava a 7, mas o Benfica fez uma segunda volta perfeita. É uma coisa completamente diferente. Este ano, Era o mesmo o Futebol Clube do Porto deu imensos brindes, está a jogar mal, porque está a jogar mal, e tem estado a ganhar 3 pontos, que é o essencial neste momento, mas o Benfica ainda tem estado pior. Em relação àquilo que falava o Aníbal, da antítese, eu acho que o Aníbal, pela profissão que tem, até nem devia ter estes falhos na sua memória, nem lhe falhar a memória, porque ele, há bem pouco tempo, em Braga, quem falou que estava a ser o teu trabalho boicotado, o seu trabalho estava a ser boicotado, foi o seu treinador, foi Sérgio Conceição. De categoria! Por isso, quando E ele o que é que fala, o Porto fez? quando ele fala de Reuniu e não saiu cá para fora nada. de falhas de Não havia comunicação, ratos. fala de falhas de comunicação, ele tem que olhar para aquilo que se tem passado lá em cima, porque quando estava a 7 pontos, quando o Futebol do Porto estava a 7 pontos, o Sérgio Conceição levou tanta porrada de tanta gente e também não merecia. E também não merecia porque quando chegou ao Futebol Clube do Porto ganhou um título com os jogadores que estavam emprestados Tem e com aquilo pá. que lhe deram. Tem endurance. Levou tanta porrada e trataram tão mal Tem e destrataram tão mal o Sérgio. Que Quem? vieram para aqui destratar tão mal o Sérgio e agora vem cheio Quem de é que moral. destratou? Vem cheio de Olha, eu moral nunca destratei. a falar Eu nunca a falar da destratei o comunicação do Benfica. Não, foi o próprio treinador do Futebol Clube do Porto que disse que estava a ser boicotado no seu trabalho. Que é uma coisa completamente diferente. Neste caso foi o presidente do Benfica quem apareceu na sala de imprensa, Jaime, para dizer que o treinador tinha acabado de colocar o lugar à disposição. Na altura não deixou claro sequer se tinha aceitado ou não o pedido. Alguns minutos mais tarde chegou a informação de que sim, tinha aceitado. Depois ainda passam 5 dias até haver o comunicado e a oficialização da saída. Surpreende de alguma forma que este processo tenha decorrido desta forma, que a saída não tenha sido limpa de Bruno Lage, ou não? Eu lembro que nós estávamos aqui e essa pergunta, de certo modo, foi-me colocada em direto, praticamente na hora, porque, efetivamente, foi com grande estranheza que nós ouvimos Bruno Lage, na Flash, dizer que estava toda a gente com ele, inclusive o presidente, a direção, a estrutura, etc., e depois vem o presidente dizer, numa conferência de imprensa sem direito à resposta, que ele, Bruno Lage, lhe tinha transmitido que ninguém o queria lá dentro. Quer dizer, havia aqui uma desintonia muito grande. Mas essa desintonia, eu devo lembrar que a desintonia entre Vieira e os adeptos, e agora vou um bocadinho mais longe, já vem de trás. Porque é bom lembrar uma faixa, quando do despedimento de Rui Vitória, uma faixa que esteve ostentada no Estado da Luz e que dizia: já só faltas tu. E agora, neste processo de Bruno Lage, era vezes em que dirigida. foram colocadas faixas no Seixal, Mas obviamente diziam já nessa altura, Bruno Lage Rua, e diziam também Vieira Rua. Houve também sem essa dúvida, mensagem sem de dúvida. contestação. Mas convém lembrar isto, porque é importante. Já nessa altura havia um desfazamento entre Vieira e os adeptos. Mas não é? perdendo também o desfazamento entre Luís Filipe Vieira e Bruno Lage. O Pinto da Costa foi bastante longe, disse mesmo que o presidente do Benfica fez de Bruno Lage um bode expiatório. Concordas com essa ideia? Concordo perfeitamente e ao contrário do que diz o Calado, vamos ver uma coisa. O Calado não pode misturar alhos com bugalhos. E não podes misturar a estrada da beira com a beira da estrada, que ainda tem que aprender isso, que é um bocado diferente. Eu vou-lhe explicar. O Sérgio Conceição
Quando viu dificuldades, deu um murro na mesa. Mas nunca foi destratado, nunca foi desmentido por Pinto da Costa. O calado é o desafio que aponta aí uma situação de incoerência. O Pinto da Costa esteve ao lado de Sérgio Conceição. O Porto tocou a reunir as tropas e fez aquilo que se mostra. Ainda não acabou, vamos aguardar, mas fez um grande trabalho. Sérgio Conceição foi destratado, foi pela concorrência e pelos cartilheiros. E esse é que vinham todos a ver se o Sérgio Conceição atirava a toalha ao chão. Mas Sérgio Conceição tem um endurance e um cabedal de categoria, não é? E tem um background chamado Pinto da Costa, Direção Futebol Clube Porto e União Futebol Clube Porto. E isto demora muito ano a aprender. E eu vou repetir, Luís Filipe Vieira foi sócio do Porto muitos anos. Foi amigo de Pinto da Costa e aprendeu com ele. Não aprendeu tudo. E aquilo que Pinto da Costa disse sobre Bruno Lage? Tem toda a razão. Mas trata-se assim de um homem que fez, como diz o Lage, um percurso, o ano passado, um fim de época, uma coisa inimaginável. Consegue um troféu fantástico e a seguir, repara, o Luís Filipe Vieira ensombrou sempre o Lage com a história de Jorge Jesus. E o Calado já disse que este dossiê está todo mal gerido. Isto não dá reflexos no Lage. Agora, ao Lage, tiraram o fio de jogo ao Lage. Compraram um alemão que só joga para o lado e obrigaram-no a pegar de estaca. Mas o treinador terá tido uma palavra também nessa Não sei se contratação. teria. O Lage não sei se teria. Isto foi o Benfica, é gestão de mercearia. Entenda, interessa vender os jogadores, pois dar o que dá. Quando Luís Filipe Vieira vai ao Seixal fazer aquilo que faz, desautoriza o Lage e o Lage perdeu completamente o balneário. E o resultado está à vista. Mas Sequeira deixou ou não cair Bruno Lage para garantir a própria posição? Não, não deixou cair Bruno Lage nada. Eu não sei porque é que estas pessoas estão tão preocupadas com o Bruno Lage e com o Benfica. Gostam de falar como é uma questão humana. Quando não têm mais nada para falar, quando não têm mais nada para falar. Eu sempre fui grande admirador do Bruno Lage. Nunca o escondi. Eu também, aliás. Aliás, eu acho que Bruno Lage trouxe coisas muito interessantes ao futebol português. Aliás, para mim foi uma lefada de ar fresco quando apareceu no futebol português. Sem dúvida. Porquê? Porque ele nas conferências de imprensa, ele falava de futebol. Ele tinha um discurso diferente. Ele nunca colocou gasolina na fogueira, que é o futebol português. Mas isto no futebol... Tu podes dar as voltas que tu quiseres. Estavas a falar no plural. Tu contrataste o Jorge Jesus ao Benfica. Razão pela qual falei. Teve 3 anos no Sporting, comprou mais de 40 jogadores, não ganhou um campeonato e chegou ao fim. O presidente também o queria mandar embora. Está bem, mas vamos ver o que acontece ao campeonato 15-16. Vamos ver o que acontece ao campeonato 15-16, porque eu acho que esse campeonato ainda vai cair no colo. Jaime, tu vais sonhando com o que tu quiseres. Por isso é que eu te digo que o futebol é momento, amigo. Mas não há resultado. É um sonho, as equipas não jogam bem. Por muito respeito que eu tenho ao Bruno Lage e ao seu trabalho, e sou agradecido por aquilo que ele também fez o ano passado. E este ano, atenção, até chegar a uma fase que já não dava mais. E o que é que ganham em tirá-lo nesta altura? Tinha que não ter cedido nestas negociações finais. Estavas à espera disso ou não? Então, a partir de um determinado momento, eu quando ouço os treinadores a dizer que se houver alguma situação, eu não sou o problema. Mas depois, há uma situação, não é? Isto é como em tudo. Eu estava a falar com um amigo meu que me dizia, isto é como nos divórcios. Isto quando nós nos separarmos não há nenhum problema. Só que depois há o problema sempre, não é? E quando há dinheiro pelo meio, o Bruno Lage fez aquilo que tinha que fazer, certo? Tem um contrato. Claro, tem um contrato. Culpa de quem? Mas não importa, isto não importa. Mas repara uma coisa, isto o futebol é mesmo assim. Mas o contrato até 24 justificava. Justificava vir a fazer o contrato. Porque eu sei que, pronto, tu gostas de falar, ervas daninhas, blá blá blá, partais ao ninho. Só para te dizer, o Lopetegui foi despedido do Futebol Clube do Porto, foi para a seleção espanhola e ainda estava a usufruir daquilo que o Futebol do Porto lhe estava a pagar. Mas não foi porque foi ganhar 250 mil euros e no Futebol do Porto oferia 1 milhão e pouco. Ou seja, ainda estava a receber essa diferença mesmo sendo selecionador espanhol. Não tinha um contrato. Por isso o futebol é assim. Olha, sabes o que é que ele teve? É assim, mas às vezes é mais assim. E o Vieira embandeirou em arco e fez um mau ato de gestão em prolongar o contrato lá para 24. Se queres ouvir, devia assumir. Sabes o que é que ele teve? Sabes o que é que ele teve? Como tu dizes muito bem, teve Jorge Nuno Pinto da Costa, que teve ao seu lado, fez contratações milionárias que não deram em nada para o Futebol Clube do Porto, teve 3 anos a pagar-lhe um salário milionário, sabes para quê? Para hipotecar os outros 10
para hipotecar os outros 10 a nível financeiro no clube. E o Vieira foi isso que aconteceu. Isso. Se tu chamas uma boa gestão a isso, então, amigo, então é porque não tens amor ao teu clube. Eu, se quiseres, podemos falar nisso. Agora, dizias tu no início tinha um alinhamento. Quando te interessa, já não quero o alinhamento. Não. Estamos a falar de Laje e no erro de gestão até 24. O Luís Filipe Vieira cometeu uma gafe e tu devias assumir a isso. esta senhora que está aqui ao meu lado esquerdo, que merece todo o respeito. Mas... Quando quiseres que eu te responda a ti, é só pedires, amigo. Estão aqui todos para responder às minhas perguntas. Eu gosto do calado, a intimidade. Ele vem aqui fazer campanha do Vieira. Quem disser mal do Vieira está tudo estragado. Sabes uma coisa? Eu ainda sou do tempo no Benfica que os capitães é que tinham que comprar shampoos, tinham que comprar essas coisas todas, estás a perceber? E olha, podes ir para lá outra vez. Eu sou desse tempo. Não, amigo, eu sou desse tempo, estás a perceber? E eu não esqueço. Porque eu passei os piores momentos lá no Benfica. Vamos também falar ainda sobre o Luís Filipe Vieira num outro âmbito, no âmbito da Operação Lex, a seguir uma curta pausa neste PRista. Até já. Luís Filipe Vieira está à espera da confirmação da acusação no processo Operação Lex. O Ministério Público acredita que Vieira se serviu da posição de presidente do Benfica para receber favores judiciais por parte do juiz Rui Rangel. Um dos pedidos diz respeito a uma dívida fiscal. Vieira pediu a Rangel que exercesse influência sobre um juiz de Sintra que tinha a cargo esse processo. Em troca, o presidente do Benfica terá oferecido a Rui Rangel um cargo na universidade que o Clube da Luz pensava criar. Daqui a pouco vamos dar mais detalhes sobre este processo neste PNRiste. Para já olhamos para os principais momentos dos jogos dos três grandes na jornada 30 do campeonato, cada um com um resultado diferente. Hoje o Sporting foi o último dos três grandes a entrar em ação. 0-0 foi o resultado. Aqui estamos a ver já uma oportunidade de golo, a primeira mais clara que pertence ao Moreirense por Filipe Soares com aquele remate de bicicleta. Aqui Jovane Cabral ficou a pedir pontapé de penalti por suposta falta de João Aurélio, mas o árbitro Tiago Martins mandou seguir. O mesmo não aconteceu neste lance porque Alis foi expulso, viu cartão vermelho direto o jogador do Moreirense devido àquela falta sobre Gonçalo Plata, 51 minutos, e o treinador Ricardo Soares pedia ao guarda-redes Mateus Pazinato para se atirar para o chão para que Steven Vitória aquecesse e entrasse. Já em superioridade numérica, o Sporting não conseguiu fazer nenhum golo, teve oportunidades, como aqui vemos por parte de Sporar. Esta foi uma de duas oportunidades do avançado esloveno. Também recebeu um cruzamento de Nuno Mendes da esquerda e não conseguiu bater Pazinato à boca da baliza. 0-0 foi o resultado até final, apesar deste lance em que o Sporting ficou a pedir pontapé de penalti sobre Coates, mas mesmo depois de ver as imagens, Tiago Martins manteve a decisão, manteve-se também o resultado até final, 0-0 neste Moreirense Sporting. Quanto ao Futebol Clube do Porto, com André Moreira nas bancadas, guarda-redes suplente do Belenenses, porque contactou com outros guarda-redes que testou positivo para a Covid-19. Foi Kofi a quem esteve na baliza, o único guarda-redes disponível para Petit, e sofreu este golo marcado por Soares aos 31 minutos. Primeiro golo do Futebol Clube do Porto no Dragão. Começava da melhor forma a equipa de Sérgio Conceição, que impôs mesmo uma goleada. Ainda voltou a marcar na primeira parte, mas este golo não valeu, marcado por Uribe. Seria o primeiro golo do médio colombiano ao serviço do Porto, mas foi invalidado porque tocou com o braço na bola o médio do Porto e por isso não valeu este golo depois do recurso ao vídeo-árbitro. Valeu sim o golo marcado por Marega já na segunda parte, recebeu um bom passe de Corona Marega e bateu Kofi para o 2-0, agora sim a valer já na segunda parte deste encontro da jornada 30 da Liga. Jogo importante para o Futebol Clube do Porto, que teve ainda um pontapé de penalti a favor, falta cometida sobre Luís Dias, e Alex Telles, como sempre, aproveitou para marcar. É o melhor marcador da equipa de Sérgio Conceição, este defesa esquerdo que estará a fazer a última época ao serviço do Futebol Clube do Porto e festejou também junto de Sérgio Conceição este 3-0 no marcador. Também Fábio Vieira estreou-se a marcar com a camisola do Porto. O jovem avançado portista bateu este livre direto com o melhor pé, o pé esquerdo, apanhado em contrapé. O guarda-redes Kofi não conseguiu chegar àquele remate, com sorrisos no banco de suplentes do Porto por parte de Sérgio Conceição e também do adjunto Vítor Bruno. E agora um dos momentos da noite, esta grande arrancada de Luís Dias pelo lado esquerdo do ataque, depois veio para o meio e rematou de pé direito, um golaço de Luís Dias e mão cheia de golos do Futebol Clube do Porto, goleada que deixa o Porto muito perto do título de campeão. Fechou assim a contagem em 5-0 frente ao Belenenses Stade.
Já o Benfica, nesta jornada 30, no primeiro jogo com o Nelson Veríssimo no comando técnico, depois da saída de Bruno Lage, começou a vencer com um golo em que se destacou pela negativa o guarda-redes Elton Leite, que não conseguiu segurar a bola. Choque depois com o André Almeida, que já em queda conseguiu fazer o 1-0 no marcador logo aos 13 minutos. Este é já o lance, o 2-0, tal como tinha sido no primeiro. Foi Gabriel quem fez a assistência, mais um bom passo do médio brasileiro que voltou ao 11 do Benfica. De cabeça, Pizzi fez o 2-0. Ainda reduziu a desvantagem o Boa Vista na primeira parte, mas este golo não valeu. Foi marcado por Dulanto, mas estava adiantado o jogador do Boa Vista, por isso manteve-se o 2-0 no marcador e Gabriel, depois de 2 assistências, fez também um golo. Este golo de pé esquerdo, o melhor pé, ainda com um desvio em Ricardo Costa. Lançou-se Elton Leite, mas não conseguiu lá chegar. 3-0 no marcador. Este segundo golo de Dulanto já valeu, mais uma vez de bola parada, apareceu ao segundo poste, de primeira e de pé esquerdo, bateu Odisseias Vlachodimos para o 3-1 final. Ainda marcou Carlos Vinícius o 4-1, mas também não valeu este golo porque estava adiantado o ponta de lança brasileiro. E houve um lance marcante no jogo entre Benfica e Boa Vista, por isso mesmo o chefe da claque Super Dragões atacou o Benfica e Elton Leite pelo erro que o guarda-redes cometeu no jogo frente aos encarnados. Nas redes sociais, Fernando Madureira publicou o vídeo do lance do golo marcado por André Almeida aos 13 minutos, lance esse que estamos a ver. Na legenda, questiona se continuam sem prender ninguém, numa indireta ao Benfica. Depois, dirige-se a Elton Leite, a quem pergunta se assinou antes do jogo de ontem. Recordo que o guarda-redes do Boa Vista vai reforçar o Benfica na próxima época. Faz sentido, José Calado, esta suspeita lançada em relação ao guarda-redes do Boa Vista, que tudo indica vai reforçar o Benfica na próxima época? Mas isto já é algo que nós estamos habituados. Cada vez que algum jogador dentro do retângulo de jogo faz alguma coisa, que ou um erro é colocado em causa. Já chega. Só para dizer e para fechar este assunto. Primeiro, fui jogador de futebol. Eu sei aquilo que eles passam lá dentro e não há ninguém que queira ganhar mais do que um jogador de futebol quando está dentro de um retângulo de jogo. Segunda, o Elton Leite só foi o melhor jogador do Boa Vista em campo. Fartou-se de defender. Teve um erro, mas fartou-se de defender o rapaz. Por isso, é igualmente aquilo que fizeram com o Nuno Santos também. Também disseram que com o Nuno Santos, porque teve... Só para lembrar que o Nuno Santos teve 6 anos no Futebol Clube do Porto. Teve mais anos no Futebol Clube do Porto que teve no Benfica. E por isso estes assuntos para mim são assuntos que realmente passam-me completamente ao lado, porque eu não gosto de colocar em causa nenhum tipo de jogador. Seja quando jogam contra o Futebol Clube do Porto, contra o Benfica, contra o Sporting, acho muito mau tom quando os jogadores de futebol são colocados em causa. Façam o que quiserem, extra futebol ou fora daquilo que é o retângulo de jogo, e digam o que quiserem sobre dirigentes, falem o que quiserem. Sobre os jogadores, deixem-nos estar tranquilos. Porque se não fossem os jogadores, havia muita gente que não podia fazer por aí comentários, havia muita gente que não podia aparecer e havia muita gente que nem sequer era conhecida. Reveste Aníbal Pinto nas críticas e nesta suspeita lançada por Fernando Madureira, ou não? Mariana, vamos ver. Aquilo que o Calado diz é verdade, mas é transversal. Eu lembro, por exemplo, de um avançado portimonense que falhou um pênalti. Jackson Martínez? Exatamente. E o Jackson, quando falhou o pênalti, quantos benfiquistas vieram dizer que foi de propósito? Então, para analisar aqui esta situação, temos que olhar para factos. Primeiro facto, parece que este guarda-redes foi contratado ou sondado pelo Benfica em maio. Parece que em vésperas de jogo que terá assinado, ou pelo menos falou-se... Não assinou em vésperas de jogo, Aníbal. Pronto. Digo teu. Pronto. Mas eu estou-te a dizer... Aquilo que percebemos é que já há acordo para Elton Leite ser jogador do Benfica na próxima época. Primeiro facto, já há bastante tempo. Um acordo. O Benfica é o zero e bezeiro em contratar antes de alguns jogos difíceis. Mas esse acordo não aconteceu antes deste jogo. Não, já foi em maio, mas agora é que se falou. Segundo facto, parece que Luís Filipe Vieira se encontrou com César Boaventura num hotel que foi apanhado pelas câmaras. Isto é um facto, pelo que foi noticiado. Terceiro facto, parece que César Boaventura foi acusado por jogadores de futebol que foram aliciados, segundo eles dizem, para perder contra o Benfica. Isto são factos. Estás a referir-te ao processo Malatchau, é isso? Eu estou a falar o que é que aconteceu antes deste jogo de Boa Vista, que são factos. E depois vou dizer o seguinte. É um facto que o Elton sofre um golo que é um desenho animado. Agora, perguntas-me a mim, acho que o Elton fez de propósito? Acho que não. Agora, com os factos que acontecem na vida,
Cada um de nós tem direito a subsumir os factos e a tirar conclusões. E cada um tira as conclusões que quer. O Madureira tirou aquela conclusão, eu não tiro. E respondendo à tua pergunta, Calado, eu não tiro. Mas olha, é verdade ou mentira que o Luís Filipe Vieira se encontrou num hotel com César Boaventura? Não, aonde? Onde é que viste isso? Foi noticiado. Onde? No jornal. Onde? No jornal, no Correio da Manhã. Mas espera aí, mas o que é que tem a ver uma pessoa... Foi apanhado, mas estou-te a dizer que é um facto, e é outro facto que César Boaventura, há jogadores ou não que dizem que César Boaventura... Mas não te estás a referir a este jogo com o Boa Vista? Esse suposto encontro entre Luís Filipe Vieira e César Boaventura? Foi antes do jogo. Não. Foi antes do jogo. Nas vésperas deste jogo com o Boa Vista? Foi há pouquíssimo tempo que eu vi essa notícia. Mas não eu foi vi essa notícia. Não foi antes deste jogo com o Boa Vista. Olha lá, mas não foi não foi no dia anterior, foi uma semana antes. Olha, isto são factos. Portanto, o Madureira tem direito a pegar nos factos e tirar as conclusões. O que tu estás a fazer é muito baixo. Mas é baixo o quê? É, sabes porquê? Mas é baixo o quê? Sabes porquê? Estou-te a falar de factos. E estou a dizer que eu não acredito que o Elton tenha feito propósito. Sabes o que é que tu estás a fazer? E o Benfica devia proteger os jogadores. A culpa é do Benfica. Amigo, deixa-te... E se calhar era importante que estes jogadores que assinam não jogarem, tal e qual como os jogadores emprestados, não jogarem, porque depois acontecem estas coisas e os jogadores são postos em causa. Escusas estar a dizer no final, depois de tudo o que disseste, vires no final dizer... Eu não acredito que o Elton fizesse isso de propósito. Não digo que mal não dizer. Mas antes, isso tem a ver com... Eu sei, isso tem a ver com a tua profissão. Mas antes, dizes tudo o contrário, não é? Mas depois, no final, vens armado em falso moralista a dizer não, por amor de Deus, eu não acredito que ele fizesse isto. A pergunta é se o Fernando Madureira tem razão ou não no seu meu vez. Estou-te a explicar. Há factos. E os jogadores... Os jogadores viram a ser protegidos. Olha, já houve erros de jogadores contra qualquer equipa. Contra qualquer equipa. E então vais pôr os jogadores em causa? E os benfiquistas, quando foi o penalti no Portimonense, o que é que disseram? Quais benfiquistas? Quais? Todos e mais alguns. Quais? Todos e mais alguns. Se mandar para o ar, eu posso mandar para o ar quando quiser. Para esclarecermos, estavas a referir-te a umas imagens que circularam nas redes sociais de Luís Filipe Vieira e de César Boaventura, circularam nas redes sociais a 30 de junho e houve uma reação da parte do diretor de comunicação portista que lembrou o caso Malatchau e o caso entre Benfica e Rio Ave. No Porto Canal, Francisco Marques falou sobre estas imagens que circularam nas redes sociais, não foi uma notícia nossa, foi algo que circulou e que o diretor de comunicação é parecido. O Fernando, deve ser desculpa, parecido. As imagens são falsas? Deve ser parecido. O Fernando Madureira teve acesso a essas notícias dessas imagens. Antes no jogo do Porto, também, o Elton Leite também houve uma altura que foi associado ao Futebol Clube do Porto. Sendo que na imagem que temos acesso consegue-se ver apenas que o ano é 2020, mas não aparece o dia da imagem, que é uma imagem aparentemente... Mariana, eu estou a responder ao que me perguntaste. O Fernando Madureira vê as notícias, vê os factos, analisa-os e tira as conclusões dele. Tem o direito de tirar. Eu tiro as minhas, que não são iguais às dele, porque eu tendo a respeitar quer os jogadores, quer os árbitros. Agora, que há coisas, repara, que aquele golo... tu és super respeitador. Que aquele golo é um desenho animado, neste programa tu és super respeitador. No que respeita então a jogadores, és um espetáculo. És um espetáculo. Tomaras tu a aprender o que é respeito comigo. Sabes uma coisa? Mas ainda tens que beber muito leite. Porquê é que tu só falas cada vez que tem a ver com o Benfica? Só falo cada vez. Sim. Porque a Mariana perguntou. Estás a colocar os jogadores em causa. Mas queres que a Mariana me pergunte o Elton e que eu responda... Mas estás a colocar os jogadores em causa? Eu já te disse que não. Que não? Depois de tudo o que disseste? Claro. Não, desculpa, isso é falso moralismo. Mas isso é tu que dizes. O Elton Leite também já foi associado ao Futebol Clube do Porto, antes do jogo com o Futebol Clube do Porto. Mas a mim se tivesse cometido um erro, também dizias a mesma coisa que estás a dizer agora. Dizia que se ele tivesse sido contratado pelo Porto, que as pessoas poderiam tirar as conclusões. Olha, então eu respondi à pergunta da Mariana. Tens que falar de outra maneira. Eu é que tenho que falar. Vais-me ensinar a falar. Não, tens que falar de outra maneira. Tens muito leite para beber. Tens que falar de outra maneira. Tens muitos copos de leite. Pelo menos há uma coisa que eu não faço. Que tu costumas fazer, se calhar, que é falsas acusações. Eu não faço. Mas quem é que fez faltas acusações? És tu que estás a fazer. Porque tu falas. Isso é a tática do Benfica. Isso é a tática do Benfica. Aprendeste com o André. Como é os compinchas? Isso são os teus grupos, os compinchas. No meu grupo não existe compinchas. Não existe, então? São inimigos? Existem amigos. Sabes o que é que quer dizer compincha? Agora compincha. Isso é para ti. Isso é para ti. Tens que aprender muita gíria nortenha. E tens muito leite para Uma beber. situação como esta, Jaime, o jogador em causa deve jogar? Coloca-se também sempre essa é a grande questão. Eu acho que não. Muito francamente. E devia ser protegido. Muito francamente. Eu acho isto uma imprudência brutal, porque o jogador objetivamente desbloqueou o resultado. O Benfica já estava a ganhar 1-0. Entrou mal o Benfica. E ele entra em campo muito ansioso, porque
choveram sobre o rapaz uma série de suspeitas e de críticas que ele, evidentemente, geriu à sua maneira. E se calhar ninguém consegue gerir da melhor maneira uma situação dessas. Logo, o Elton Leite não deveria ter jogado, ponto final, parágrafo. Seria proteger o jogador não lançar neste jogo? José Calado, ou achas que não? Maria, vamos a ver uma coisa, mas se um treinador tiver a dar ouvidos a este tipo de comentários, é estar a crucificar um jogador, sem razão nenhuma. Mas se o rapaz joga sempre, mas porquê é que não tem que jogar contra o Benfica? Mas era só o que faltava. Mas o Marchezinho, quando falhou aquele lance contra o Famalicão, também tinha sido contratado pelo Famalicão? Também tinha sido contratado pelo Famalicão. Mas aqui foi. Os jogadores os dois jogadores do Famalicão o ano passado, que também deram as bolas ao Marega, também foram contratados pelo Futebol Clube do Porto. Isto é uma vergonha. Uma vergonha é o que estás a dizer. Quem põe em causa são pessoas como vocês. O que estás a dizer é que é uma vergonha. O que estás a dizer é que é uma vergonha, Calado. Isso é vergonhoso. O que estás a dizer é que é uma vergonha. Percebes? Pessoas como tu, que nunca pisaram um retângulo de jogo, é que põem em causa jogadores. Não interessa, mas pisemos os retângulos. Pisaste o quê? Pisas a bancada, nunca pisaste um relevado. Pisei muitos. Só se foi para ir buscar alguma bola. Estás a pôr em causa sempre os jogadores porquê? Não te admito, a ti nem a ninguém. Nem a ti nem a ninguém. Nem a ti nem a ninguém. Pôr em causa jogadores o quê? É por causa de jogadores. É por causa de jogadores é que tu estás aqui num painel televisivo a falar. Então tem respeito. Respeita aos jogadores. Respeita tu. Ouviste? Respeita aos jogadores. Respeita tu. Ouviste? Respeita o primeiro. É por causa dos jogadores é que tu estás aqui a falar. Respeita o primeiro. Nem tu nem ninguém vai falar mal dos jogadores aqui ao pé de mim. Ninguém. Respeita-te o primeiro. Respeita-se também um ao Era só o outro que faltava. Respeita-te o primeiro. Era só o que faltava. Eu estava a dizer. Para aqui estes curiosos falar de jogadores de futebol. Eu estava a dizer tem tudo a ver com... Não metam em causa os jogadores de futebol. Tem tudo a ver com o respeito. Não metam em causa. De futebol. São eles é que fazem girar esta esfera. Ou seja, o jogador de futebol precisa de ser respeitado, precisa de ser protegido. Já deixaram claro a cada um a vossa opinião. Vamos olhar também para o jogo entre Porto e Belenenses, porque o Belenenses Estado jogou ontem no Dragão sem guarda-redes no banco e com vários suplentes no 11. André Moreira ficou fora da ficha de jogo e surgiu nos camarotes. Foi afastado do encontro porque contactou com o também guarda-redes João Monteiro, que testou positivo para Covid-19. Assim, Petit só contou com Kofi, que defendeu a baliza do Belenenses Estado. Além disso, o técnico fez 7 alterações no 11 por comparação com o jogo anterior. Antes do jogo, aqui neste mesmo estúdio, Aníbal, o Jorge Amaral questionava se Petit faria a mesma gestão que fez quando era treinador do Marítimo e quando na época passada jogou frente ao Benfica. Pelos vistos, fez a mesma gestão. É ou não legítima, afinal? Mariana, a gestão nunca é a mesma. Agora, o Petit, naturalmente, é um profissional, toma as opções dele. Há uma coisa que é indesmentível. Ele faz 5 substituições e estraga a equipe toda. Agora, com certeza que a intenção não era aquela. Mas, de facto, as substituições, e há muitos treinadores que são mais habilidosos que outros, e há treinadores que ganham muitas vezes o jogo no banco e alguns perdem. Agora, foi a opção do Petit. O Petit, naturalmente, que precisava de pontuar e queria pontuar. O Belenenses começa a jogar bem. O Belenenses consegue segurar durante um tempo significativo o Futebol Clube Porto, mas a seguir não foi fácil. O Porto, obviamente, tinha que fazer aquilo que lhe competia e fez muito bem. É evidente que depois, e nós já estamos todos fartos de dizer a mesma coisa, quando as equipes grandes marcam, depois é tudo muito mais fácil. Isso é a teoria do Lapalice. Mariano, deixa-me dizer uma coisa em relação ao que o Calado está aqui a dizer. O Calado tem direito à opinião dele, mas tem direito a ouvir a opinião dos outros. O facto do Calado ter sido um jogador de futebol não faz dele melhor comentador que os outros. E o Calado... Mas eu não ponho à frente de ninguém, Aníbal. Estás-me a confundir. Eu não ponho à frente de ninguém. Calado, isso é a mesma coisa que eu ir para um painel televisivo colocar em causa a tua classe. A classe dos advogados. Mas que moral é que eu tenho? Posso falar? Mas que moral é que eu tenho? Mas que moral é que eu tenho? Para comentar os advogados, comentas com a tua opinião. Não, mas não tenho que comentar. Não tenho nada a comentar. Isso é um problema teu. Era só que faltava. Mas eu posso comentar o teu trabalho, mas não posso pôr em causa. Calado, mas quem és tu agora para impedir que os comentadores critiquem os jogadores? Impedir? Mas quem és tu? Mas tu podes... Tu podes criticar, os jogadores. Não pões em causa a sua profissão. Não pões em causa a sua profissão. Como tu fazes. Ok? Não pões em causa a sua profissão. Já estou farto de ouvir pessoas como tu falarem mal dos jogadores. Mas estás farto de farto, amigo. Mas posso falar? Podes falar o que tu quiseres. Eu estava a tentar dizer ao Calado o seguinte. O Calado vem para aqui dizer
É graças aos jogadores de futebol que as pessoas vêm para aqui comentar tal e qual como ele. Claro. Então, mas é por isso que eu respeito. Mas é por isso que eu respeito. E os outros não respeitam, pá. Não é como tu. Os outros não podem ter opinião. Ainda agora estás a dar uma de gatinho. Ainda agora estás a dar uma de gatinho. O ano passado estava a dar uma de tigre em relação ao Petit, que vieste para aqui dizer que era uma vergonha o que ele tinha feito com o Benfica. Olha, por acaso não vi. E agora estás a armar em gatinho. Mas estou a Vieste, amigo. E qual é o teu problema? Eu fico atento. Olha, o teu problema é que o Benfica não ganha. Não adianta vir para aqui. Eu fico atento ao que tu falas. Não é por isso que ganhas. Opa, se quiseres tirar uma selfie, se quiseres ter um autógrafo, estás à vontade. Tu és daqueles que infla quando ganhas. Mas depois quando perde, vem armado em gatinho. Agora, não me para aqui dar moral, não dar ordens a ninguém. Tens muito para aprender. E tu aceitas as críticas. Para aprender contigo. E quando... tens muito copo de leite para beber. Não, amigo, contigo não quero aprender nada. Pelo contrário. Já que introduziste também o tema da gestão de Petit, afinal, aceita-se ou não que um treinador de uma equipa que está a lutar pela permanência poupa alguns jogadores a pensar nessa luta pela permanência num jogo frente a um grande, que foi o que aconteceu com o Petit, tanto na época passada, no Marítimo, como agora no Belenenses. Eu pessoalmente não gosto quando os treinadores fazem esse tipo de gestão, mas isso... Mas qual foi contra o Benfica que gostaste? Não, amigo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a minha opinião. Sabes, eu quando foi contra o Benfica disse exatamente o mesmo. Quando foi contra o Benfica disse exatamente o mesmo. Disse exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Fazes bem. Cada treinador gera a sua equipa da maneira que quer. Isso é verdade. Assim como fazem o dos clubes grandes. Parece que não. Não, como fazem os clubes grandes, fazem os clubes pequenos também. E o Petit sabe muito bem que tem um desafio enorme pela frente. Claro. Se ele quis fazer isso... Achas que lançando a melhor equipa, este Belenenses poderia incomodar o Porto? Poderia. O Belenenses tem bons jogadores, o Belenenses tem uma boa equipa. Claro. Agora, a gestão da equipa, quem faz é o treinador. Se o Petit acha que poupando alguns jogadores, porque o campeonato está extremamente comprimido, e se calhar poupando alguns jogadores este cansaço no Dragão, que pode ter mais possibilidade de conseguir os 3 pontos... Não tenho nada a criticar. Isso é uma gestão feita pelo próprio treinador, falando com os jogadores, tirou 7 titulares, já o tinha feito noutros jogos, não é só com o Benfica, já o tinha feito noutros jogos, o ano passado. Nomeadamente o ano passado falaram muito do Benfica, mas também fez o mesmo com o Futebol Clube do Porto. Sejamos claros e sérios. Sejamos claros e sérios. E nós não temos que criticar. Isto tem a ver com a gestão que o treinador faz da sua equipa e aquilo que ele acha mais importante. Ele acha, se calhar, muito mais importante ou se calhar para o Petit conseguir pontos no Dragão é muito mais difícil do que conseguir no próximo jogo. Por isso está a poupar os jogadores porque sabe que tem uma missão de o Belenenses conseguir ficar na primeira divisão. Jaime, aceita-se ou não esta gestão? Aceitar que remédio, se não aceitar, não é? Agora, obviamente que eu não gosto. Eu gostaria de ter campeonato até ao fim. Eu gostaria de ver uma última jornada. Acho que acabou o campeonato com este jogo? Eu acho que sim. Francamente, quer dizer, matematicamente tudo é possível, não é? Mas francamente eu acho que sim. E tem havido muitas acho que o Benfica tem dado ao Porto aquela segurança extra de o Porto se sentir com a confiança necessária para ir vencendo categoricamente os seus jogos no Dragão, em casa, como aconteceu com o Belenenses e como aconteceu no jogo anterior. Portanto, são 9-0, já vem com o Boa Vista, exatamente. Já são 9-0 em 2 jogos seguidos no Dragão, que eu acho que o Benfica é muito responsável por isso. E isso conduz-nos a uma outra questão, que é uma questão anterior, que tem a ver com a forma como estava a ser gerido, no meu entender, erradamente, pelo presidente do Benfica, o dossiê treinador. Porque se Bruno Lage tem levado uma injeção de confiança ao invés de ter sido desautorizado perante o plantel, conforme notícias que circularam e que nunca foram desmentidas, e nomeadamente aqui, não é? Se ele não tem desautorizado o treinador em frente ao plantel, obviamente que Bruno Lage teria um respaldo diferente daquele que teve. Há quem defenda precisamente o contrário, José Calado, que se Luís Filipe Vieira tivesse tomado a decisão de despedir Bruno Lage mais cedo, se calhar o desfecho poderia ser outro. Concordas com qual das duas ideias? Não, primeiro Luís Filipe Vieira não desautorizou o Bruno Lage. Essa é a primeira. E gostava até que um dia que o Bruno Lage até o pudesse comentar.
porque sempre houve um imenso respeito entre Luís Filipe Vieira e Bruno Lage, desde o primeiro momento que o Bruno Lage começou a treinar a equipa e mostrou o profissional que era. Mas essas notícias não foram desmentidas, Bruno Lage que já agora E houve um desabafo. Era só o que faltava a um clube como o Benfica, com a dimensão que tem, tudo aquilo que seja lançado, o Benfica tem que vir desmentir. Então tinha que ter, desmentiu tinha que coisas ter menos 300 graves. pessoas para desmentir tudo, não é? 300 pessoas? Não, bastava uma. O que é indesmentível é que Bruno Lage não disse uma única palavra desde que saiu do comando técnico do Benfica, não falou na Madeira, não falou depois. Nós vimos, por exemplo, quando o Marcelo Kaiser saiu do Sporting, a falar até à televisão do clube e a deixar uma mensagem sobre o que tinha corrido mal e a desejar sucesso. Aqui todo este namoro que existiu entre Luís Filipe Vieira e Bruno Lage terminou, aparentemente... Num divórcio. Agora, um divórcio total. Aquilo que o Bruno Lage tem feito... Não, litigioso não, amigo, calma. Aquilo que o Bruno Lage tem feito é exatamente provado aquilo que sempre foi. Um senhor do futebol. Fez o seu trabalho, ultimamente as coisas não correram bem, acabou por sair do clube. O clube não teve nenhum problema em ficar a pagar. O Bruno Lage colocou o seu lugar à disposição, certo? Não sei. Ele não diz isso. Disse. Eu não ouvi isso. Não, disse. Eu ouvi Mas ela porquê? dizer... Estás a dizer que o presidente do Benfica é mentiroso? Eu estou a dizer que ele disse uma coisa e o presidente disse outra. Então, se quiseres, afirma. Eu estou-te a dizer em que momento é que o Bruno Lage disse. Calma, não te enerves, estás muito nervoso. Eu não estou surdo. É que fizeste mais, é que fizeste a figurinha que fizeste. Tem calma. Aqui para nervoso estás tu. Figuras fazes tu e todos os programas. Depois vais em casa ver a figurinha que fizeste. Mas aqui a questão é o seguinte. O Bruno Lage percebe perfeitamente como treinador. Se a equipa não está a render, se não está a jogar, se o Benfica está na iminência de perder um campeonato que em princípio poderia estar ganho, se calhar quando chegássemos a esta altura já poderia estar ganho. Se perdeu 14 pontos em 10 jornadas praticamente. Mariana, das duas uma, ou o presidente tomava a decisão de tirar o treinador, ou então a pergunta é porque é que nós não começávamos a ver o Benfica com um ar de melhoras. Em relação àquilo que o Bruno Lage está a fazer, e eu acho que todos os benfiquistas estão agradecidos àquilo que ele fez, ele não tem nada que falar. Pelo contrário, as coisas não correram bem, está a mostrar o senhor que sempre foi desde o momento que pegou na equipa do Benfica. O Benfica está à procura de um treinador e quando isso acontecer, agora, colocar em causa, se colocou em causa... E qual é a vantagem de ter mandado embora agora o Lage? Qual é que foi a vantagem? Qual é o quê? Qual é a vantagem do Benfica em ter despedido o Lage nesta altura? Ou despedi antes, que foi a pergunta da Mariana. Despedi antes quando? Olha, quando começou... Despedi antes quando? Quando começou a perder os resultados. Olha, quando? antes do confinamento. Despedi antes quando? Antes do confinamento. O Jorge Pinto Costa não renovou com o Sérgio Conceição e ele não perdeu o campeonato. E ele não perdeu o campeonato. Mas perdeu como nós sabemos. Mas o que é que tem? Mas a pergunta da Mariana foi e tu não respondeste. Há quem diga que o Luís Filipe Vieira, se era para fazer isto, devia ter feito mas sabes uma antes. coisa, mas é por isso, é que nós somos comentadores e o Luís Filipe Vieira é presidente do Benfica, é para tomar decisões. Tem que tomar decisões. Tenha que tomado algumas erradas, ou pelo menos mas sabes uma coisa, só não toma às vezes decisões erradas. Isso é verdade. Quem não as toma. Claro. Até aí. É tal e qual. Só não diz disparados quem não comenta. É a mesma coisa. Então e um presidente não é um líder, não deve ser um líder. E um líder não deve tomar decisões corretas com base em convicções plenas. Claro. E tomar decisões em função dessas convicções firmes. E nesse aspecto, Luís Filipe Vieira já demonstrou que tem as suas convicções. E mais. Eu até te ouvi dizer que este dossiê nem tinha sido bem conduzido pelo teu presidente. Sim, mas eu não tenho nenhum problema. Então pronto. Mas eu não tenho nenhum problema. Agora sabes uma coisa. Desde que este homem está à frente do Benfica, tem tomado muito mais decisões acertadas do que erradas. E outra coisa, em relação a treinadores. Meus amigos, o melhor é estarem calados, sabem porquê? Em 10 anos, o Futebol do Porto teve 10 treinadores. O Benfica teve 3. Teve 3. Vamos introduzir vamos falar ainda sobre a Operação Lex Jam, ainda vamos falar sobre a Operação Lex também, mas agora olhamos para o Porto, que pode sagrar-se campeão já na próxima quinta-feira. Para isso, a equipa de Sérgio Conceição tem de vencer o Tondela e esperar que o Benfica perca na visita ao Famalicão. Se o Benfica empatar ou vencer, adia a decisão do título. Com a goleada sobre o Belenenses, o Porto ficou a 2 vitórias de conquistar o campeonato. A equipa de Sérgio Conceição chegou a ter 7 pontos de desvantagem para o Benfica. Tem agora mais 6 pontos e ainda vantagem no confronto direto. Faltam 4 jornadas até ao final da competição.
O autocarro do Futebol Clube do Porto foi recebido no Dragão num ambiente de euforia. Antes do início do jogo, centenas de adeptos portistas, sobretudo da claque Super Dragões, rodearam o autocarro para mostrar apoio à equipa. Tinham bandeiras e potes de fumo, como vemos nestas imagens. A confusão foi tal que o autocarro viu-se obrigado a parar já perto do acesso ao estádio. As forças policiais tiveram de intervir, mas não houve incidentes de maior. Estas são imagens, Aníbal, que aconteceram ainda antes do início do jogo. Vê-se um clima de euforia total. É também por causa de imagens como estas que Sérgio Conceição e Pinto da Costa têm e continuam a ter o discurso de ainda nada está a ganho? É um discurso cauteloso e é o discurso correto. Mariana, obviamente que Sérgio Conceição não pode perder o foco. Sérgio Conceição tem jogos difíceis pela frente. O Tondela fez o que fez na Luz e, portanto, há que estar atento. Vai receber Sporting, vai a Braga, portanto, não tem jogos fáceis. Agora, no que respeita à euforia, é satisfatório ver. A equipe sempre foi apoiada pela claque. Eu, pessoalmente, como cidadão, faço e insisto num apelo a esta juventude para que use máscara e mantenha alguma distância, mas não é só para as claques de futebol, é para as discotecas, para os bares, para as praias, para os restaurantes, porque há uma parte da população portuguesa que parece que se esqueceu do que é o Covid. E nós estamos com números assustadores. Agora, não é fácil parar esta euforia. Obviamente que a grande maioria dos adeptos acham que está a ganho, não está a ganho. Não te incluís na maioria dos adeptos? Mariana, eu incluo. Eu acho que o Porto não perde mais o campeonato. Agora, obviamente que isto é uma questão de convicção. Eu também acreditei o ano passado que não perdia e perdeu. A minha opinião é que perdeu com arbitragens muito discutíveis. Acho que este ano que não vai haver essa situação e acho que por probabilidade, mas eu sou um adepto, sou um mero comentador que comenta aquilo que era, ao contrário do que o Calado gostava que eu comentasse. Agora, o Sérgio Conceição é um treinador de futebol com o Porto. O presidente, o Pinto da Costa, são pessoas com uma responsabilidade que têm que ter cuidado e há uma coisa que é importante. Vivemos um momento em que é preciso haver foco. Os adversários tentam desfocar e desconcentrar a equipe, porque isso seria vantajoso para eles. Portanto, aceito a euforia dos adeptos e fico satisfeito por ver esta massa e esta alegria. Não sei se o Porto for campeão como é que vai ser a festa. Há que ter cuidado. E a Câmara do Porto vai ter aqui um problema muito grande, e a DGS e a polícia. Agora isso será o problema a seguir. Eu, pessoalmente, acho que o Porto vai ser campeão, porque não seria sério se estivesse a fazer o contrário. Agora, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Sérgio Conceição tem responsabilidades. E Sérgio Conceição passou uma ideia que o Aníbal também aqui passou, que é de que os adversários estão a dizer que o título está atribuído, isto ainda antes do jogo, porque queriam distrair a equipa. Isto faz algum sentido ou já aqui apenas um politicamente correto para não dar o título como garantido? Não, isto é um politicamente correto. E mind games. Não existe no futebol. Não, mas aliás, existe pressão, aliás, existe o Sérgio é uma pessoa do futebol e até lhe ficava mal se ele tivesse até o discurso na conferência de imprensa e se já desse por ganho o campeonato, claro. Obviamente, até chegar ao último jogo. Agora temos que ser sinceros e ver aquilo que está a acontecer, não é? O Futebol Clube do Porto, com 6 pontos de vantagem, que neste momento são 7, no confronto direto. Faltam 4 jogos, Mariana. Teria que haver aqui uma catástrofe, ou então o Futebol Clube do Porto ser muito... Maior que a do Benfica. Ou então o Futebol Clube do Porto ser muito incompetente para não ganhar este campeonato. É verdade que não tem feito boas exibições, mas em 4 jogos eu não estou a ver o Futebol Clube do Porto a perder 3 jogos, ou a perder 2, empatar 1, ou uma coisa... E não estou a ver o Benfica também a ganhar todos. Sinceramente. E aliás, tanto o Futebol Clube do Porto como o Benfica têm jogos muito difíceis até o final. Principalmente o Benfica. O Benfica vai e joga com o Famalicão, ainda joga com o Sporting Clube Portugal, joga com o Vitória de Guimarães. Tem jogos difíceis. Por isso, é verdade que o Sérgio tem este tipo de discurso, mas eu para mim, acredito que o Futebol Clube do Porto tem mais do que encaminhado o título. Ainda bem. Está entregue este título, Jaime? Eu acho que está, pelas razões que eu referi há pouco. Já agora estamos a ver os 4 jogos que faltam ao Porto no campeonato? Ou seja, eu acho que o Benfica tem estado tão abaixo daquilo que é capaz de fazer, que efetivamente tem fornecido ao Porto... E agora são jogos do Benfica também. Ok. Tem fornecido ao Porto aquele algo mais de confiança que lhe faltaria em condições normais. É sobretudo de mérito do Benfica, na tua opinião? É de mérito do Benfica, eu acho. Porque o Futebol Clube do Porto não se tem exibido a grande nível.
não se tem exibido a grande nível. Daí eu ter feito a pergunta que fiz há pouco, de que será que finalmente temos um líder do campeonato como deve ser? Será que temos? Fica a pergunta fica para ser respondida nas próximas jornadas. Vamos responder a essa pergunta nas próximas jornadas. São 4 jogos que os 2 rivais têm pela frente, mas vamos também olhar para um processo que envolve o presidente do Benfica. Luís Filipe Vieira está à espera da confirmação da acusação no processo Operação Lex. O Ministério Público acredita que Vieira se serviu da posição de presidente do Benfica para receber favores judiciais por parte do juiz Rui Rangel. Um dos pedidos diz respeito a uma dívida fiscal. Vieira pediu a Rangel que exercesse influência sobre um juiz de Sintra que tinha a cargo esse processo. Em troca, o presidente do Benfica terá oferecido a Rui Rangel um cargo na universidade que o Clube da Luz pensava criar. Luís Filipe Vieira começou por ser suspeito do crime de tráfico de influências, mas afinal vai ser acusado, tudo indica, de recebimento indevido de vantagem. Um crime que prevê uma pena até 3 anos de prisão. A defesa do presidente do Benfica considerou a acusação a confirmar-se profundamente injusta e deixou a questão que passo a citar: que cidadão fica satisfeito e inativo à espera que o Estado lhe devolva o que indevidamente pagou. José Calado, preocupa ou não os benfiquistas a hipótese de um presidente do Benfica ter usado essa posição para conseguir favores para a vida pessoal? Eu não acredito que o tenha feito. E depois esta questão do dinheiro, ficou provado que realmente Luís Filipe Vieira tinha pago esse dinheiro e que depois o Estado acabou por devolver também esse dinheiro, que era 1 milhão e... Mas parece que isso é relevante? 1 milhão e tal. Não, para o que está em causa? Para mim o que é relevante é, primeiro, esperar a acusação, porque ainda não foi acusado formalmente, ainda não foi acusado. Esperar essa acusação. Porque para mim, eu considero de tudo aquilo que eu tenho, daquilo que eu tenho ouvido em alguns fóruns, acho que acaba por ser uma acusação pífia, sinceramente. Mas o Aníbal, enquanto advogado, se calhar terá mais dados sobre esse tipo de situações. Agora, obviamente, se não houver uma acusação ou se é uma acusação que, como diz o presidente do Benfica, se queriam que ele pagasse dinheiro que lhe era indevido e que ele foi reclamar ou que não ficou parado para reaver esse dinheiro que ele achava que era dele... Mas isso nunca justifica se tiver oferecido um cargo em troca, não é? Não. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso, sinceramente. Até porque há aqui uma situação que é... não sei quando é que iria ser feita essa tal universidade. Sinceramente, não sei. Porque eu sempre falei com as pessoas do Benfica e pessoas que estão incluídas naquilo que é o projeto Benfica Campos e não sei quando é que iria ser feita essa universidade. Por isso, eu não quero acreditar nesta situação. Para mim, é algo que me passa ao lado e ainda vou ver se realmente o Presidente vai ser acusado ou não. Mas sobre o existir ou não universidade, colocando o processo da dívida fiscal à parte, o existir ou não para o crime em si, Aníbal, pelo que percebo, quando muda o crime de tráfico de influências para recebimento indevido de vantagem, não é necessário que o favor tenha sido efetivamente pago, não é assim? Isto quer dizer que o facto da universidade ser ou não criada é irrelevante para que esta acusação resulte em crime. Possa ser procedente. Vamos ver uma coisa. Em primeiro lugar, dizer isto com toda a sinceridade. Luís Filipe Vieira, como qualquer um de nós, goza da presunção de inocência. Eu, como advogado, não poderia deixar de dizer isso. Eu, como advogado, também não quero falar em casos concretos. Agora, quero dizer em abstrato o seguinte. Luís Filipe Vieira já se veio defender na praça pública. E bem, já ouvi um representante do Luís Filipe Vieira a dar uma explicação que entendeu que devia dar. Maria José Morgado é uma procuradora de excelência. Se de facto sair a acusação, acredito que será uma acusação muito bem estribada. Agora, independentemente de tudo, o Calado tem razão de uma coisa, vamos aguardar. Agora, se Luís Filipe Vieira, se for demonstrado que ele usou o Benfica, ou qualquer presidente que usa um clube para benefício ou com intenção de benefício pessoal, terá aqui não um problema, mas 2 problemas. Um problema a nível criminal, se isto vier a provar, e Luís Filipe Vieira torna a dizer, goza da presunção de inocência, pode ser ou não acusado e pode nem ir a julgamento e pode ser absolvido, mas se não for assim, além desse problema, tem um problema no clube. Tinha que dar uma explicação aos sócios do Benfica e a consequência teria que ser, de facto, demitir-se imediatamente. De resto, coisa que Luís Filipe Vieira sempre disse.
Luís Filipe Vieira disse, e eu gostei de ouvir isso, e tenho que dizer isto sem qualquer cinismo, ele disse, se eu for condenado em qualquer processo crime, eu abandono o Benfica, o que terá que fazer qualquer presidente de um clube, nem tem que ser de um dos grandes clubes. Agora, é isso que os adeptos do Benfica e sócios esperam, José Calado? Não, se isso acontecer, eu acho que até o próprio Presidente dará um passo à frente. Por isso é que eu não acredito nesta situação. Nessa hipótese. Não acredito nesta hipótese, isso aí, sinceramente. E ele presume-se inocente. Vamos ver o que é que isto vai dar. Eu conheço o Presidente, sei aquilo que ele tem feito pelo clube e em detrimento, muitas vezes, da sua saúde e da própria família. E é por isso é que ele muitas vezes, quando está chateado ou quando está irritado e quando as coisas lhe doem no coração, ele diz que vai falar com a sua família, porque tem retirado também, desde que está no clube, imensas horas à sua família e, nomeadamente, desprezado um pouco a sua saúde. Isso é na maioria das profissões. Isso quem se empenha... Mas neste caso, muitas vezes, e por esta acusação, que ainda não foi acusado, mas por esta situação, que eu acho que em alguns casos, e vendo e lido, e tendo visto aquilo que era a acusação, como diz o Aníbal, pode ser, a mim parece-me algo pífia, sinceramente, mas nós ainda não vamos conhecemos aguardar, a acusação, mas, pronto, não é? mas vamos aguardar Acho agora. que ainda não há acusação. Não, ainda não há acusação. Agora, há muita gente que diz se Luís Filipe Vieira for acusado ou tem que sair imediatamente. Eu lembro-me também que o presidente do Futebol Clube Porto já foi acusado 18 vezes. E foi sempre absolvido. Portanto, não chega a ser acusado para ti, para ter de se demitir, apenas se for condenado é que Luís Filipe Vieira tem de se demitir. Vamos a ver uma coisa, isto existe sempre a presunção de inocência e as pessoas são acusadas, mas têm que ser condenadas, porque senão então todas aquelas pessoas que forem acusadas e não tiverem a oportunidade de se defender enquanto um cidadão normal e comum, como todos nós, não é? Isso depois em local próprio vai ter que se defender. Agora vamos ver se realmente existe essa acusação ou não. Há indícios para já, é aquilo que conhecemos, ainda não há acusação, mas há, por exemplo, sabe-se já que houve um telefonema que a Polícia Judiciária apanhou do Presidente do Benfica com o advogado e que falava, Natal dizia vou apertar com o Rangel para ele resolver aquele processo, utilizou um palavrão até no telefonema, mas olhando para aquilo que se sabe, Luís Filipe Vieira tem ou não motivos para estar preocupado? Mariana, uma acusação é sempre motivo de preocupação. O Luís Filipe Vieira, de facto, tem que ter a consciência do que fez ou do que não fez, tem direito a toda a sua defesa. Agora, eu repito, Maria José Morgado é das grandes procuradoras que este país tem. E, portanto, aí eu discordo. Se houver acusação, não será uma acusação pífia, nem será uma acusação titubeante, nem uma acusação a brincar. Agora, há aqui uma diferença também. Há muitos presidentes que são acusados e são indiciados em crimes no sentido de favorecer os clubes. Isto é uma situação. E há outra situação, se há uma acusação de alguém que possa ter usado o clube em benefício próprio, pode haver um grau de exigência dos sócios diferente. Não acredito que isso tivesse Pronto, existido. eu já ouvi a tua convicção, eu sobre isso não me pronuncio, eu não conheço pessoalmente. Mas, Aníbal, e além disso eu vou dizer uma coisa, aquilo que eu ouvi do próprio Presidente, se bem que eu acho que se ele fosse acusado ou se fosse condenado, eu acho que ele daria o passo em frente também. Mas o Presidente sempre disse, e quando saíram alguns casos, o Presidente sempre disse, se algum dia for condenado por corrupção, sairia do clube. Este é um facto, isto não tem nada a ver com corrupção. Não, mas mutantes, se ele vier a ser condenado porque usou o Benfica, ele tem que se demitir. E eu não acredito que ele não se demita. E primeiro não acredito que ele tenha usado o Benfica para esses propósitos. Pronto. Já agora uma pergunta. Condenado em primeira instância, mas condenado com trânsito... Com a sentença Jaime, nós estamos a falar de uma condenação. Para mim, uma condenação é uma condenação. Transitada. Jaime, olhando para o quadro todo de Luís Filipe Vieira, não só para este processo, mas aparece a notícia sobre a mais que provável acusação numa altura em que o Benfica vive uma crise também a nível desportivo, aproximam-se eleições, o orçamento é chumbado. Olhando para todo este quadro, este é ou não o pior momento que Luís Filipe Vieira está a atravessar desde que é presidente do Benfica? Não sei se é o pior momento, mas é seguramente um dos piores momentos. É um mau momento. Porque, obviamente, não é de ânimo leve que se encara uma acusação deste teor, não é? Ainda para mais, sendo uma acusação que vai ser muito bem fundamentada a avaliar pela qualidade da procuradora Maria José Morgado. Portanto, obviamente que eu acho que Luís Filipe Vieira, que é o presidente do Benfica, não terá razões para estar muito tranquilo.
Não é apenas por causa deste facto isolado. É Sim, mas isso também tem a ver com a consciência dele. Claro, porque claro. A pessoa pode ser acusada e está plenamente consciente. Vamos ver uma coisa, Mariana. Eu critico aqui, muitas vezes, Luís Filipe Vieira enquanto presidente do Benfica. No que respeita ao homem, eu não conheço pessoalmente, tenho que ter todo o respeito por ele, tenho que dizer aqui que se presume inocente, ele tem direito à sua defesa e tem direito, naturalmente, a ter a consciência dele. Agora, preocupado tem que estar. Isto, uma acusação é sempre grave, que vai sair a acusação, não há dúvida nenhuma que vai sair, porque o Ministério Público já lançou cá para fora mais que nisso. Ainda para mais, o momento esportivo não é o melhor, não é o melhor. O momento esportivo não é o melhor. E as eleições, isto acaba por ter algum reflexo. A maldição dos 7 pontos, que já calhou ao Sporting ter 7 pontos de avanço e perder o campeonato, já calhou ao Porto ter 7 pontos de avanço e perder o campeonato, e agora o Benfica teve 7 pontos de avanço e tudo indica que vai perder o campeonato, realmente não indicia nada de bom. Nada de bom. Agora, obviamente é um problema dos benfiquistas. Os benfiquistas é que sabem as linhas com que se devem cozer, não é? Eu é que repito, se fosse o presidente do Benfica, não estaria muito tranquilo com tudo aquilo que gira em torno do clube e de mim próprio, neste caso ele próprio. Vamos continuar a acompanhar também atentamente este processo. O nosso PNRisto hoje vai ficar por aqui. Vamos nos despedir assim. Há PNRisto já na próxima semana, na próxima segunda-feira, mas os programas de futebol voltam já amanhã, como sabe, com a edição da tarde do Mercado. Até lá, continue connosco.